Bom dia a todos, gente. Estamos dando início à nossa aula aqui, domingo, 13 de 2 de 2022. Hoje eu e a Thalita estamos fazendo aqui, né? Estamos fazendo aniversário, tá? A Thalita sumiu, não estou vendo a cara dela aqui, mas ela também está fazendo aniversário, coincidentemente. Um aluno fazendo aniversário. Ah lá, Thalita, ela apareceu. Parabéns, Thalita. É nóis. Vamos que vamos. Saúde e paz pra gente. Ô, eu não tô de ressaca não, filho. Você tá que eu tô de ressaca? Não tô de ressaca não. Nem bebi ontem. Eu bebi, ó, bebi uma Heineken. Uma Heineken. Uma Heineken. Não deu, não chegou a dar uma Heineken. Não chegou a dar uma Heineken, porque eu não bebo muito. Bebi lá pra dar uma fominha e tal, mas não bebi muito não. Sou dessa, não sou... Mas eu gosto de beber, mas não bebi muito não. Tá, nós, vamos que vamos, gente. Ó, o meu objetivo hoje também é como assim o de ontem, é falar bastante coisinha pra gente, né, daquilo que nós já sabemos. E assim, para acompanhar a aula de agora, eu quero só que você lembre, né, que a gente vai levar de base para a aula o processo legislativo. O processo legislativo, pessoal, nada mais é do que o visualização do Congresso Nacional. Tá, de processo legislativo aqui você tem Câmara dos Deputados, tem Senado Federal, e aí você tem que lembrar que quando eles trabalham conjuntamente, é o Congresso trabalhando, né? Congresso Nacional, tá? E aí você tem os processos legislativos que acontecem aqui dentro. Você vai ter medida provisória, você vai ter criação de lei ordinária, de lei complementar, né? Aquela brincadeira, vai para cá, vem para cá, depois vai para o chefe do Poder Executivo para que ele sancione o vete. Lembrando que o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional por meio de maioria absoluta. Tá bom? Gente, olha, isso aqui parece uma coisa tão simples, né? Mas cai na prova, cara. Cai na prova do OAB. Cai na prova do OAB. Assim como também a autorização, né, do processo de impeachment contra o chefe do executivo também cai na prova do OAB. Né? Os casos de 2/3 também caem todos na OAB. Tudo cai na OAB. Tudo isso aqui, ó, os casos de 2/3, quais casos de 2/3 eu lembro aqui? A Câmara dos Deputados autoriza o processo. Eu lembro uma vez, né, que o Eli Everson reprovou na OAB, não acertando isso aqui. 2/3 para a Câmara dos Deputados autorizar o processo de impeachment contra o chefe do executivo. Ele não conseguiu lembrar, não era 2/3, ele colocou 3/5, ou ele colocou maioria qualificada, ou ele colocou que era o Senado Federal que autorizava o processo de impeachment, ele não lembrou, tá? É 2/3 para a Câmara autorizar o processo de impeachment, 2/3 para o Senado Federal julgar no crime de responsabilidade, tá? É isso que acontece, 2/3. 2/3 para criar uma súmula vinculante. 2/3, Rafael, mas não é maioria absoluta para criar súmula vinculante? Não, tá? 2/3. O que é a maioria absoluta? Maioria absoluta, gente, ó, nos ministros do STF, se você pegar o STF aqui, ó, ele tem 11 ministros, certo? Maioria absoluta seria 6. Agora, 2/3 é o equivalente a 8, tá? 8 ministros. Dá para fazer a conta simples aqui, só você brincar, né? Imagina que nós temos aqui, ó, os ministros, né? São 11. Se fosse 12, né? Você dividiria em 3 pedaços aqui, ó. 3 pedaços. Um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Certo? Então, olha aqui. Aqui seria 4 ministros, aqui 4 ministros, 4 ministros. Tudo bem? Mas não é. É 3 e pouquinho, 3 e pouquinho, 3 e pouquinho. 3 e pouquinho, 3 e pouquinho, 3,3 em cada um. 3,3 em cada um dá 11, né? E aí, como você não tem 3,3, você pega aqui, ó, 2 pedaços, ó, 2/3, ó, esse pedaço com esse pedaço aqui, ó, dá 2/3. Então, 8 ministros é o que nós temos para fazer súmula vinculante. Fala, mas e maioria absoluta? Eu sei que tem maioria absoluta. Tem, gente. Tem caso de maioria absoluta? Sim. O que tem de maioria absoluta, Rafa? Olha só. Maioria absoluta, isso aqui é um caso, ó. Maioria absoluta para que o veto do chefe do executivo seja derrubado, né, pelo Congresso Nacional no Trabalho. Mas tem um outro caso, que é o STF. Então, olha só. O veto derrubado pelo Congresso Nacional, e também tem aqui o Supremo Tribunal Federal acolhendo uma cautelar, cautelar no controle concentrado. Controle concentrado. Aqui você coloca ADI, ADO, né, ADPF, certo? ADC. Tudo isso aqui é simplesmente, né, por meio de maioria absoluta. Por meio de maioria absoluta, dá para ter, né, uma cautelar, né, uma liminar aqui, uma decisão liminar no controle de constitucionalidade. Tá? O STF ele pode fazer isso. Tá? E 2/3, para que mais também? Olha só que cuidado, pessoal, que a gente tem que ter aqui. 2/3 também para modulação dos efeitos da sentença. Modular o efeito da sentença é mudar de ex-tunc para ex-nunc. Ó, deixa eu ver aqui quem está com a câmera ligada. Modulação do efeito da sentença é tranquilo para todo mundo aqui? Ó, que legal, cara, que legal assim, né? Que é legal, né? Que legal que é tranquilo. Modular efeito da sentença é mudar de ex-tunc para ex-nunc, tá? Porque a regra do controle concentrado é o quê? É bater na testa e voltar. Todas as leis, elas não devem existir se elas forem inconstitucionais. Só que às vezes ela influencia tanto tudo, que ela precisa valer aquele passado, porque foi muito tempo tendo validade, e aí ela acaba mexendo com toda a administração pública e fica difícil de falar que ela nunca deveria ter valido. Tá? Os atos administrativos, por exemplo, né? Atos administrativos também, né? Muitos atos administrativos pautados em alguma coisa ilegal, eles têm que continuar tendo validade, tá? Tem que continuar tendo validade. Por conta disso, né? É muito difícil você pegar atos de 10 anos de auditor fiscal do trabalho,
todo dia, né, na busca por encontrar problemas das empresas, de repente, aquele concurso que nomeou esses caras era inconstitucional. Aí você simplesmente vai acabar com todos os atos feitos por todos os auditores do trabalho? É difícil, tá? Então você tem o quê? Você tem a modulação dos efeitos da sentença, tá? Essa é a lógica, tá, do controle de constitucionalidade nesse caso aqui. Gente, você tem 2/3 também, tá? 2/3 para o caso de estado de sítio. No estado de sítio, estado de sítio. Estado de sítio, no estado de sítio o que acontece? Lá, o parlamentar ele pode perder o quê? Ele pode perder a imunidade, ele perde a imunidade dele, ele perde a imunidade, tá bom? Ó, só para você ter uma ideia, para eu ter uma ideia, né, de aprovação aqui. Você tem um post-it de 2/3 aí? Fala, não tem, então você faz agora. Faz um monte de coisa. Você tem que ter, por quê? Porque vai estar na tua prova. Rafael, se não tiver. Cara, não teve, fazer o quê? Infelizmente não caiu. Mas não é porque vai perguntar lá, gente, 2/3, não é isso. O rolê não é o 2/3. O rolê é o entendimento sobre o conteúdo. O 2/3 é só uma forma de você ficar feliz e falar, nossa, que legal, né? Eu sei a fração que tem aqui. 2/3, né? Tem 2/3. Olha só, o que mais de 2/3 temos de importante aqui? Tem mais coisas, tá? Mas olha só. Você tem 2/3 aqui no caso de inidoneidade moral. Inidoneidade moral. No caso de inidoneidade moral, também você tem 2/3 para que um cara que é advogado, ele perca, né? Ele tem a exclusão determinada pela OAB. Agora, gente, uma coisa importante que me perguntaram ontem, né? Rafa, ó, você tem ali, né, o FRIC, né? O FRIC e o FIC. Eu confundo, né? Olha só que coisa interessante, né? Eu falo que é interessante porque a aprovação da OAB ela é pautada na memorização mesmo. É isso. Tanto é que conforme eu dou aula aqui com vocês, você não viu ontem, eu dando aula com vocês, eu não consegui lembrar ontem por que estava errado uma dia de empresarial. Eu falei, nossa, mas por que está errado? Aí eu não conseguia entender por que estava errado. Era um 2/3, tinha 3/5, eu não lembrava o que era. Então, gente, na hora da prova, a gente esquece. É muita coisa. Assim, eu só trabalho com isso, então realmente eu lembro muita coisa, mas você não consegue lembrar tudo. Por isso que é importante a gente ter um alicerce. E aqui, ó, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é suspensão. Isso aqui é exclusão. Agora, esse F é de fraudar lei, ó, fraudar lei. Tá? Esse F aqui é de fraudar, mas é fraudar o quê? Os requisitos para se tornar advogado. Por exemplo, você fraudar o quê? Você fraudar um diploma de direito, ó, diploma. O diploma de direito. Tá? Isso aqui vai fazer com que você perca, você seja excluído dos quadros da OAB. Inidoneidade, aqui, inidoneidade moral, também, né, é votado por 2/3, e crime infamante, tá? Esses casos aqui. Isso aqui é suspensão, né? Suspensão, já falei para vocês, tudo que vem envolvimento com dinheiro é suspensão. E também aqui reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível. Tá bem? Beleza, gente? Tranquilo? Tomar cuidado, pessoal, que tem que ler isso aqui, que não é difícil você ler isso aqui na OAB. Gente, aqui tem 2/3 também, né? Ó, eu gosto do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Eu gosto disso aqui. Por que eu gosto? Tem também, pessoal, a Lei Orgânica Municipal, né? A Lei Orgânica Municipal ela é criada por meio de 2/3. A Lei Orgânica Municipal nada mais é do que a própria Constituição do município. Isso aqui, ó, é como se fosse a Constituição do município. Município, tá? Agora, o Tribunal de Contas, eu gosto dele porque ele tem uma lógica muito interessante. Aqui você tem que ler, só não deixa de ler o artigo 71 da Constituição Federal. Eu vou ser bem sincero, conforme eu falo para você ler, eu vou lembrando também que eu não lia. Mas agora eu estou dizendo, eu sei que você tem que ler, você tem que confiar em mim, você precisa ler. Porque o Tribunal de Contas, tem tanto envolvimento com o Tribunal de Contas que é legal. O Tribunal de Contas é importante demais você lembrar dele. Tá? Ele vai analisar as contas do chefe executivo, tá bom? Ele vai analisar as contas do chefe executivo e depois, né, se essas contas, tecnicamente, se elas não forem aprovadas, né, o próprio poder legislativo respectivo, ele derruba essa desaprovação por meio de 2/3 do Tribunal de Contas, tá bom? Isso é feito. Ó, eu falei aqui por 10 minutinhos. 10 minutinhos. O que eu falei nesses 10 minutinhos? Reflita aí. Pô, será que eu lembro disso? Isso aqui é difícil para mim? Não é difícil para mim? Essa linguagem foi difícil? Não foi difícil? Tá, isso aqui é uma coisa simples que a gente conversou, tá? Mas que se cair, você tem que acertar. Você não pode deixar de acertar uma questão dessa, tá? A gente tem que acertar essas questõezinhas, gente. Beleza? Bom, maravilha, gente. Vamos lá. Direito constitucional também. Você tem aquela expressão, né? A expressão reclamação. Não sei se você se recorda dela, a reclamação. Fala uma reclamação constitucional, né? É, reclamação. Você já viu ontem um caso novo de reclamação. Ó, você tem reclamação aqui, ó, reclamação. Essa reclamação tem quando? Quando desrespeita-se súmula vinculante, tá? Você chega no STF e fala, ó, tá desrespeitando súmula vinculante. Ou quando desrespeita súmula do STF, ou quando desrespeita súmula do STJ,
né? Ou quando desrespeita a competência desses tribunais, né? A competência desses tribunais, até a competência do TJ. Por exemplo, esse caso que você aprendeu ontem, ó. Ontem nós vimos isso aqui. O que nós vimos ontem, Rafael? O juiz de primeira instância, o que ele fez? Ele não permitiu que subisse a apelação. Então, ele usurpou a competência do TJ. Não pode, tá? Porque juízo de primeira instância não faz juízo de admissibilidade. O juiz de primeira instância não faz o juízo de admissibilidade. Então, você chega no TJ e fala assim, TJ, tem um subordinado seu aqui, ó, tem um juizinho que não deixou a minha apelação subir. Não deixou a apelação subir. Então, ó, merda. Tem merda aqui, tá? Tem merda feita aqui. Tá errado isso aqui. Beleza? Tá errado isso daqui. Gente, não sei se vocês estão aí, tá? Mas espero que sim. Espero que estejam aí, tá, concentrados. Vamos lá. Cadê a Ana? Aqui, tem uma criança ali. Cadê? Tem uma menina que sempre deixa a câmera ligada, hoje não tá ligado. Então ela faltou. É a Ana Júlia Caprio. Ana Júlia Caprio. Ana Júlia Capricornio. Hoje não tá ligado. Ô, gente, obrigado aí. O Diego tá com a câmera ligada hoje. E aí, Diego, firmeza. A Ana Lúcia também ali em cima. Ô, Bia, não vou falar pra você não que você deixa tudo dia ligado, tá? A Natália também deixa tudo dia ligado. A Tayane, mais ou menos, a Keiko também deixa ligado, mas a Keiko deixa tudo dia, mas é tudo escuro a sala dela. Ok, como é que você estuda nessa sala escura aí? Todo dia a Keiko fica lá, sala escura do cacete, velho. Não sei se não dá pra estudar nada aí nessa sala aí. Ai, ai. Gente, vamos lá, aqui, vamos dar uma lidinha aqui em alguns artigos da Constituição Federal, tá? Ó, eu vou ler alguns artigos com vocês, tá? Gostaria que vocês também fizessem a leitura em casa depois, tá? Deles mesmos. Ó, vamos lá. Ó, política urbana. Aí você tem aqui um negócio escrito, né? Olha só, a política de desenvolvimento urbano, ela é executada pelo poder municipal. Ó, o que é isso? Pra você ter uma ideia, Votuporanga tem a mesma idade de Londrina. Londrina é lá no sul, não sei qual dos estados, acho que é Paraná, sei lá, Londrina. Lá é uma puta de uma cidade. Por quê? Porque teve um plano. Aqui não teve plano. Votuporanga não teve plano, foi Montuano. Eles colocaram uma igreja no meio e foi fazendo casa em volta, tá? Agora, quando tem plano, não. Quando tem plano, as coisas dão certo. Se você tiver um plano bom, as coisas vão acontecer de maneira legal. Ah, mas os planos de Deus é diferente dos meus. Não, tudo bem que às vezes o plano de Deus é diferente do nosso, mas a gente não pode ficar dando desculpa para não estudar, né, gente? Tá? Então a gente tem que estudar. Então, ó, a mesma coisa aqui. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Olha, você vê que é uma leitura simples, é um plano. O plano aprovado pela Câmara, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento. É isso, é básico, um plano é a coisa mais básica que tem. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Com plano, é isso. Então, o que é cumprir a função social? É respeitar o plano. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização de dinheiro. Então, você indeniza um caso de desapropriação, tá? Beleza. Agora, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano, exigir nos termos da lei que do proprietário do solo urbano não edificado, aquele solo que não respeitou, que não fez o que tinha que ser feito, que não construiu, tá? Subutilizado, não utilizado, que promova adequado aproveitamento, sob pena de. Olha só, aqui isso aqui cai em tributário, né? Em tributário, cai em constitucional. Olha só, parcelamento ou edificação compulsória. O que é compulsório, gente? É obrigatório. Ó. Então, um negócio que não foi edificado vai ser obrigado a ser edificado. A edificação compulsória é obrigatório. Tá, compulsório é obrigatório. Então você vai ter lá um parcelamento, né, ou uma construção obrigatória. O imposto também, né, o IPTU ele vai ser progressivo no tempo, lembrando que ele tem um limite, tá, pessoal? 3% ao ano com máximo de 15%, tá? Não pode ficar mais que isso, por quê? Porque o imposto não tem caráter de confisco, tá? Então não pode ficar muito elevado o imposto. E aí, pessoal, se não fizer edificação compulsória, se não pagar o imposto, né, se mesmo assim pagando imposto o cara não respeitar, aí vai acontecer a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada no Senado Federal, com prazo de regato de 10 anos, tá? Em parcelas anuais, iguais, sucessivas, e com juros e tudo mais. Gente, aqui eu só li com vocês o quê? Tem um plano diretor, tá? Para alcançar a função social com cidade de acima de 1.000 habitantes, de 20 mil habitantes.
Se não for respeitado o plano, nós vamos ter o quê? Edificação compulsória e a elevação do IPTU e também a desapropriação com pagamento da dívida agrária, tá? Existe uma desapropriação normal e existe aquela desapropriação agrária, não, desculpa, gente. Existe a normal e existe aquela que não respeitou o plano diretor. Aí essa aqui vai ter, né, títulos da dívida pública, é um precatório para receber daqui não sei quantos anos, tá bem? Beleza? E aqui tem, ó, da política agrícola e fundiária da reforma agrária. Aqui é mesmo rolê, só que de títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos, ó. Compete à União desapropriar por interesse social. Então aqui é a União que desapropria para fins de reforma agrária. Lembra, pessoal? Não é município que desapropria, não é município que desapropria. Ó, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque nós temos os impostos de competência da União, dos estados e dos municípios, não é? Então, isso é fácil, né? É fácil. Você tem os impostos de competência da União, dos estados, dos municípios. E aqui a União tem o ITR, tá bom? O ITR, o valor do ITR fica com o município e fica com a União, né? Fica 100% com o município se eventualmente nós tivermos uma fiscalização. Agora, lembra, a desapropriação urbana é feita pelo município. Então, ó, desapropriação urbana é município. É fácil, por quê? Porque o município é do IPTU. Agora, a desapropriação rural, a rural, tá, é da União. União, por quê, Rafael? Porque é o ITR. Tá? Então, você vai lembrar disso aqui. A União é ITR, tá? E o município é o IPTU. Tranquilo? Essas desapropriações. Lembrando, pessoal, cuidado com desapropriação, tá? Porque, Rafael, desapropriação é o seguinte, ó. A União, ela pode desapropriar os bens dos estados, os estados podem desapropriar dos municípios, mas os municípios não podem desapropriar dos estados nem da União. Tudo bem? Pode ter uma desapropriação de cima para baixo. De cima para baixo pode ter. Tranquilo? Beleza? Maravilha, gente. Vamos dar um gole de água. Agora, gente, esses artigos aqui, eu espero que vocês anotem aí exatamente, porque pode cair na sua prova sim, 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 sim. E se cair, não tem o que a gente fazer, tá? Vamos lá, vamos ler aqui bem rapidinho esses artigos aqui, ó. Tá? Ó, olha só, vamos lá. De educação, sobre educação, né? Você tem aqui 211 da Constituição Federal. 211. Olha só, educação. A União, os estados, o DF, os municípios organizarão em regime de colaboração o sistema de ensino. Olha só. Tá? Agora, a União organizará o sistema federal de ensino e os dos territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função de redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização oportunidades educacionais padrão mínimo de qualidade. Isso aqui não precisa decorar isso aqui. Agora, isso aqui precisa. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Tá? Então, ó, o município fica no fundamental e no infantil. E o estado também fica no fundamental, só que no ensino médio também. Tá? No ensino médio, pessoal, terceiro colegial, fundamental até a 8ª série, infantil as criancinhas, tá bem? Então, a criancinha, município, estado, um pouquinho mais para cima, tá? Dá para decorar também isso, pessoal, dá para decorar isso também, por quê? Porque é meio que o município é pequenininho, o estado é um pouquinho maior, então o ensino infantil é pequenininho porque é município que é pequenininho, e o fundamental, né, e o médio fica mais para cima com o estado. Então, o fundamental fica no meio com os dois, tá bom? E o médio fica com o estado e o infantil fica com o município, tá bom? Beleza? Ó, gente, cuidado, que isso aqui, ó, é para organizar, ó, olha só, ó, para organizar o regime de colaboração do ensino, tá? Então eles vão se esforçar aqui. Mas lembra daquela brincadeira? Brincadeira não, né? Que eu não fiz brincadeira nenhuma, só expliquei para vocês a respeito da competência para legislar sobre o ensino. E aí eu fiz aquela brincadeira, será que o município pode, o prefeito falar, ou sei lá, alguém falar, o governador falar que a criança vai ter instrução sexual na escola? Você lembra disso ou não lembra disso? Artigo 22 lá da Constituição Federal, tá? Eu comentei essa história. Essa é uma história o quê? Que a gente fica brabo, né? Ah, onde já se viu? O presidente falou que não pode falar sobre educação sexual, que absurdo. O presidente falou um negócio absurdo, meu Deus, né? Então, aí eu usei isso de exemplo, o quê? Para você guardar que não pode mesmo. Os outros não podem mesmo, porque é competência privativa da União para falar sobre isso, tá? Competência privativa da União. Então, eu usei esse exemplo para
esse tipo de situação. Porque às vezes você foi muito com a massa. A massa, não estou falando que a massa fala mal do presidente, pessoal, também tem massa que fala bem do presidente. De qualquer jeito é massa, tá? A gente tem que o quê? Tem que ser correto. Fala, peraí, tem parte boa e tem parte ruim. Tem gente que fala que Rafael, você é petista, né? Então eu falei, nossa, então eu falo bastante bem do presidente, porque eu não penso que eu sou petista, eu nem sei qual que é o partido eu acho que do PSDB, eu não sei, eu não sou partido nenhum, só estou mostrando para você que é uma lógica, que eu dei no comecinho do curso, eu falei isso, e é impactante você ouvir, nossa, o Rafael falou que o Bolsonaro está certo, que absurdo, mas eu não estou falando que ele está certo, eu estou falando que o que está na Constituição é isso, tem coisa que está certa e coisa que está errada, tá? Então eu gosto de lembrar disso daí, gente, cuidado, tá? Rafael, vai lá no artigo 22 agora, não vou. No artigo 22 você tem que ler, pessoal, que é a competência privativa da União, e está escrito lá sobre educação, tá? Quem legisla sobre educação é a União. Na organização do seu sistema de ensino, os 4 entes federativos definirão a colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade do ensino e a equidade do ensino obrigatório. Tá? A educação básica atenderá prioritariamente o ensino regular. Bom, gente, agora eu vou ler aqui outra coisa que é importante. O 10, 210. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Agora, o que você tem que lembrar? Isso aqui não precisa nem de ler, né? Índio vai ter direito a usar a sua língua materna? Meu Deus, né? Não precisa nem falar, gente. Claro que ele vai poder ter direito de usar a língua materna dele. Tudo bem? 207, aqui também muito importante, 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica. Gente, cuidado que tem universidade federal. O que é universidade federal, Rafael? Eu já falei, fundação autárquica ou autarquia fundacional. É uma autarquia criada por lei. É uma fundação, gente, autárquica ou uma autarquia fundacional é uma universidade federal. Se for criada por lei, né, se for para isso, é isso. Então ela é criada por lei. Ela é igualzinho o quê? Uma autarquia, porque ela foi criada por lei, tá? Olha só, as universidades, não estou falando que são todas, mas a regra é essa. Elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial e obedecerão o princípio da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. É facultado às universidades admitir professores, olha só, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Isso aqui você pode anotar. Isso aqui é fatal para quem é na sua prova, tá? E o disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, atendimento educacional, educação infantil até os 5 anos de idade, né? Acesso aos níveis mais elevados de ensino e oferta de ensino noturno e regular. Gente, eu falei bastante coisa, mas anota aí para você ler antes da prova. Isso assim, hora que der meio-dia, no dia 20 de fevereiro, você vai ler esses artigos aqui. Você vai ler o artigo 182 da Constituição Federal, você vai ler o 184 da Constituição Federal, você vai ler o 211, parágrafo 2º, eu vou falar de novo, tá? Você vai ler o 210, parágrafo 2º, o 207, parágrafo 1º, e o 209, inciso 1 e 2. Isso antes, meio-dia, você vai ler. Você vai entrar e você vai colar. Você vai entrar e vai fazer, tô colando na prova. É assim que você vai fazer. Vai colar, tá? Então, de novo, 182 e 184. Desapropriação. 211, parágrafo 2º. 210, parágrafo 2º. 207, parágrafo 1º. 209, inciso 1 e 2. Rafael, eu não decorei os parágrafos. Lê inteira a porra do artigo, então, ué. Tá? Lê inteiro. Você tá de preguiça de ler um artigo? Tá? Lê inteiro. Mas, isso aqui, 211, parágrafo 2º. 210, parágrafo 2º. 207, parágrafo 1º. E 209. Gente, se não cair exatamente o parágrafo que eu falei porque de acordo com aquilo que é diferente. Tá? Mas, pelo amor de Deus, né? Dá uma lidinha no negócio inteiro, né? Não vai, o Rafael falou 211, parágrafo 1º, não vou ler o outro que tá do lado dele. Não dá, né? Tem que ler, gente. E é pequenininho, tá? Não é grande isso daí. Não é grande. Eu não precisaria nem falar, né? Mas você tem que ler também o artigo 103. 103A, 103B, 103, porque isso aí, gente, se você não leu até hoje, aí você não vai passar na prova da OAB, tá? Sinto muito, porque é justamente da súmula vinculante, né? Súmula vinculante aqui, os legitimados, né? Se você nunca leu o 103, pessoal, pelo amor de Deus, né? Olha aqui, mas você é muito brabo, muito chato. Não é chato, gente, é porque você tem que cair na real logo. Olha só. Olha aqui, 103, cara. 103, o que tem no 103? Podem propor ADI, é o 444. Eu não preciso ler isso aqui, é o 444. Aí tem o Procurador da República, deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitu e em todos os processos de competência do STF. Declarada a inconstitu por omissão da medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Quando o STF apreciar a inconstitu, em tese,
de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado da União. Certo? Tem que ler isso aqui. Tem que ler isso aqui. Tá? Tem que ler. Aqui vai falar sobre a súmula vinculante. O STF, ó, de ofício ou por provocação, mediante decisão 2/3, seus membros, após retirar as decisões de matéria constitucional, aprovar a súmula, que a partir da publicação na imprensa social terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração direta e indireta, na esfera federal e estadual, bem como proceder à sua revisão e cancelamento. Isso aqui é aquilo que eu sempre falo, né? A súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, nas esferas federais, estaduais e municipais, tá? E o STF ele pode criar, ele pode alterar, ele pode cancelar o teor de uma súmula vinculante. Tá bom, gente? Tem que ler isso daqui. Espero que vocês façam essa leiturinha, tá? Desses artigos aí, do artigo 103. Tá? 103 é tranquilo, mas tem que ler. Por que tem que ler? Porque eu falei, mas tem que ler. Não adianta, tem que ler, tá? Bom, gente, agora mais uma coisa aqui importante, rapidinho. Vamos lá, hein? Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu ver vocês. Ação popular. Qualquer cidadão é parte, né, para poder fazer a ação popular, beleza? Lembrando que você também pode ser desconsorte e também você pode recorrer se o cara não quiser recorrer. O Ministério Público também pode recorrer, mas o Ministério Público não faz ação popular, porque ele pode fazer ação civil pública. O Ministério Público é legitimado para fazer ação civil pública, tá? E aí de um lado você coloca ação civil pública, do outro lado você coloca ação popular. E em processo civil a gente vai ver mais isso, tá? Sobre ação popular e ação civil pública. Nós temos aqui a ausência de prerrogativa de foro na ação popular, assim como na ação de improbidade administrativa não tem prerrogativa de foro. Lembrem-se disso, tá bom? A ADI, pessoal, e a ADC têm os mesmos legitimados, existe cautelar por meio de maioria absoluta, lembra disso? E não admite desistência, tá? Não admitem desistência. Agora, uma coisa que pode perguntar, o 444, gente, tem lá, qualquer pessoa que tenha representação no Congresso Nacional. Então, um partido político com representação no Congresso Nacional, esse cara pode propor ação do controle concentrado, correto? Esse cara, um partido político com representação no Congresso Nacional. Gente, é importante, representação basta que seja um, ou deputado ou senador, tá? Não precisa ser os dois, tá? E outra coisa, o cara pode perder o mandato dele, que a ação vai continuar. Se ele tinha o mandato na época, entrou com a ação? Entrou com a ação. Ele perdeu o mandato? Perdeu, Rafael. A ação continua. Por quê? Porque na época que foi proposta a ação, ele tinha o mandato. Então, tinha representação no Congresso Nacional. Existia a representação no Congresso Nacional, tá bom? Se existia a representação, então continua a ação, tá? Outra coisa, entidade de classe de âmbito nacional é pelo menos 9 estados da federação. Pelo menos 9 estados da federação, tá bem? Gente, lembrando que a entidade de classe, tá? Ela representa os arquitetos, os engenheiros. Fala, a OAB também? A OAB também é entidade de classe. Mas ela é o quê? Sui generis. O Lewandowski recentemente falou que ela é sui generis. O Eros Grau, lá em 2006, falou que ela era o quê? Uma autarquia sui generis. Rafael, e aí? Então, a OAB é diferente, é isso. Não importa se ela é uma autarquia sui generis, se ela é uma entidade de classe sui generis, ela é diferente, tá? Ela é diferente. A entidade de classe, a OAB, ela protege os direitos do advogado, tá? Mas ela é diferente. Por quê? Porque ela é legitimada universal. Ela não precisa demonstrar pertinência temática, tá? Não precisa demonstrar pertinência temática. Quem, Rafael, não precisa demonstrar? A OAB não precisa demonstrar pertinência temática. Gente, agora eu vou falar com vocês aqui, olhando para vocês, porque eu quero ver, né, que a gente não precisa desenhar tudo isso daqui. Desenhando dá para fazer sim, mas eu quero falar. Ó, imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, você tem a de processo e a de prisão. A de prisão se o cara for pego cometendo um crime flagrante, inafiançável, ele vai ser preso, mas ainda assim é comunicado à casa respectiva para que essa resolva sobre a prisão. Agora, no caso de processo, o STF ele pode receber denúncia contra um parlamentar antes de comunicar à casa respectiva? O STF pode receber denúncia? Gente, o STF pode receber denúncia sim, tá? Só que ele comunica a casa respectiva também para verificar o quê? Se ela vai querer ou não suspender o processo do parlamentar, tá bom? Então nós temos imunidade de processo e imunidade de prisão, tá bom? Imunidade de prisão e imunidade de processo, tá? E nós temos imunidade material. Essas que eu falei são formais. A material é com relação à opinião, palavra e voto, em todo o território nacional. Agora é importante que me perguntaram, Rafael, o deputado estadual é só no estado que ele é deputado estadual, né? Não, não é. Não é. O deputado estadual também em todo o território nacional. O deputado federal e o deputado estadual em todo o território nacional. Tá? O vereador que fica vinculado à circunscrição. O vereador. Tá? Então, olha só, isso está escrito onde, Rafael? Está escrito no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha só. 27, parágrafo 1º. Ó, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidades, ó.
Tá vendo? Imunidades também. Então, a imunidade dos deputados estaduais, ela é igual a dos deputados federais. Beleza? Tranquilo? Maravilha, gente. Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo. Tá? Por quê? Porque é um peguinha legal esse. É um peguinha legal. Tá? Você vai falar, nossa, é verdade, cara. Deputado estadual. Deputado estadual é verdade, é só na circunscrição dele. Não é. É em todo território. Todo território, tá? Então, deputado federal. Se um deputado estadual xingar o outro deputado estadual, são dois deputados estaduais do Acre, que estão num resort no estado de Goiás. E eles se xingarem sobre um problema parlamentar, né, sobre um problema que aconteceu na Câmara, na Assembleia Legislativa. Eles terão imunidade ou terá uma queixa-crime por injúria ou difamação? Terão imunidade. Há imunidade, tá? Deputado estadual tem imunidade. Beleza, gente? Isso aqui é muito legal, tá? Então, você anota aí, cuidado com a entidade de classe, de âmbito nacional, partido político com representação, que tem que ter na data da propositura, e também agora esse caso que eu falei, deputado estadual. Deputado estadual, beleza? O deputado estadual. Ó, a data da propositura da ação é no caso do partido político com representação no Congresso Nacional. Bom, gente, outra coisa importante aqui é a competência, né? A competência do STF, a competência do STF, a competência do STJ e a competência do juiz federal. Tá? Um pouco desses tribunais aqui, a gente tem que lembrar. Então, o que eu sei sobre isso? E, gente, isso aqui eu fico tão triste quando você não presta atenção, porque você acha que é fácil. Ó, eu tô te falando, é verdade, tá? Rafael, eu lembro que o Edgar, eu gostava da aula dele, mas ele era muito fácil a aula dele. Era muito fácil. Aí eu começava a prestar atenção lá na Morda da Bezerra. A hora que eu voltava, ele já estava em outro assunto, eu já me perdia. Gente, isso acontece, e isso aqui que eu tô fazendo é fácil. O problema é que quando você acha fácil, você acha que é tipo assim, a minha aula, ela é tipo o tira casaco e bota casaco do Jack Chan para faixa preta. É a mesma coisa. Ó, STF, competência dele, Estado estrangeiro, organismo internacional, contra quem? União, Estado, DF e territórios. Juiz federal, Estado estrangeiro, organismo internacional, contra município e pessoa residente domiciliada no Brasil. Isso aqui, competência do juiz federal, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Agora, olha só, nós temos a competência também para julgar, que é do STJ. O STJ, o que ele faz? Ele vai analisar o quê? Ele vai analisar o deslocamento de competência. O Procurador-Geral da República, ele analisa o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, no caso de possibilidade de violação dos direitos humanos, nos quais o Brasil, né, tem um tratado do qual ele é signatário. Tá, signatário. Então, isso aqui faz com que o STJ tenha competência para analisar esse deslocamento de competência feito pelo pedido do Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, ele faz esse pleito e aí nós temos esse deslocamento de competência. Beleza, gente? Maravilha? Tá. Agora, outra coisa. Eu quero que vocês lembrem ou que vocês pesquisem nos vossos materiais. E aí, se ninguém achar, aí eu não vou falar. Você vai errar na prova do AB. Olha só. O juiz federal, pessoal, daqui cabe recurso para cima. E para onde que vai o recurso para cima daqui? Ó, dessa decisão do juiz federal aqui, ó, cabe recurso, tá? E para onde vai esse recurso? Assim como o juiz federal, ele julga o crime político. E aí, para onde vai o recurso? Então, ó, recurso, para onde vai o recurso? Tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, um ponto de interrogação, para onde vai o recurso? Não sei se você se lembra disso daqui. O recurso vai subir, tá? O recurso vai subir, e para onde vai? Tá? E para onde vai? Beleza? Rafael, eu não lembro. Então, você vai ter que ler o artigo 109 da Constituição Federal. Você tem que ler o artigo 109 para verificar, tá? O artigo 109, pessoal, também é assim. Por que tem coisa que cai na prova do AB e eu não leio o artigo com vocês? Porque eu acho que é perder tempo. Por que é perder tempo? Porque você pode ler e também tem outra coisa, né? Olha o que está escrito aqui, né? Olha, opa, onde que eu tô? Olha o que está escrito aqui e veja se não é óbvio, tá? Olha aqui, o que está escrito aqui, veja se não é óbvio. Presta atenção aqui, ó. Essa parte aqui. Não, ó, não tem a ver com aquilo que eu perguntei agora, tá? O que eu perguntei foi isso aqui, ó. O que eu perguntei foi isso aqui, tá? De Estado estrangeiro e organismo internacional contra município ou pessoa residente domiciliada no Brasil, ou juiz federal julgando crime político. Para onde que sobe o RO? Para onde que sobe o recurso ordinário, né? O recurso, já falei, né? Para onde que sobe o recurso? Tá? Para onde que sobe o recurso? Tá bom? Agora, olha só. Aqui é outra coisa, mas isso aqui eu não preciso ler, porque veja se você consegue visualizar, ó, pelos órgãos do Poder Judiciário. Tenta visualizar, olha só.
as causas intentadas contra a União poderão ser afloradas na sessão judiciária em que for denunciado o autor, naquela onde houver ocorrido o fato ou fato que dê origem à demanda. Não é essa daqui, não. Essa daqui, ó. A lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre o TRF. Gente, é óbvio isso aqui ou não? Você é juiz estadual, a apelação sobe para quem? Para o TJ. Agora, você é juiz estadual, mas que está julgando um caso federal. Para onde que vai subir a apelação? É para o TJ ou para o TRF? Só pode ser para o TRF. Para o TRF. Tá? Só pode ser para o TRF. Tá? Por isso que eu falo que isso é óbvio. Mas olha só, você vê o tanto de vezes que eu desenhei os órgãos do Poder Judiciário aqui com vocês? Eu desenhei 1 milhão de vezes aqui, ó. Eu falei, ó, você coloca aqui STF. Lembra que eu falei sobre filho adotivo? Filho adotivo, ó, STF. Aí você coloca STJ. Aí você coloca TJ. Aí você coloca TRF. Aí você coloca juiz, 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 juiz. Aí, às vezes, cara, às vezes tem um filho adotivo. Esse juiz estadual, ele é filho adotivo. Então, sobe para cá, ó. O recurso sobe para cá. Não vai subir para cá. Tudo bem? Beleza? Isso aqui, gente, é importante ter essa ideia. A mesma coisa acontece com casos, hoje não tem mais muito isso, mas era quando o juiz estadual julgava uma ação trabalhista. Quando o juiz estadual julga uma ação trabalhista, na época, né, porque não tinha vara do trabalho na comarca, para onde que subia o recurso? Para o TJ ou para o TRT? O TRT, né, gente? Para o TRT. Certo? Por quê? Porque ele estava com a competência do trabalhista, tá? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Beleza? Bom, maravilha. Sobre brasileiros natos e naturalizados, tá? Não há diferença entre os dois, tá? Mas é muito importante, pessoal, você ler o artigo 12 da Constituição Federal. Por quê? Porque é o que eu falei. Mas quando você lê, às vezes você fala, nossa, que difícil, né? E não é difícil. Olha só. Ó, primeiramente, nós temos aqui a menção dos natos. Quem será nato? Quem nasce no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros. Então, nasceu no solo brasileiro, é nato, tem direito de ser nato. Agora, se for um filho de diplomata, aí não. Os nascidos no estrangeiro. Então, ó, nasceu lá fora, é nato, ó, de pai brasileiro ou mãe, não é E, é ou. É ou. E também não está escrito aqui que tem que ser brasileiro ou brasileira nata. Basta que seja brasileiro. Agora, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, se estiver a serviço, cuidado, tá? Nasce, já é nato. Agora, se não, os pais, se eles não estiverem a serviço do Brasil, aí tem que registrar. Então, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá? Então, olha só, se você foi para a Disney viajar e o seu filho nasceu lá, você, tá? O seu filho não é nato. Você tem que registrar. Ou ele, depois de completar a maioridade, vindo no Brasil e a qualquer tempo optar por ela. Agora, se você estiver trabalhando para uma autarquia no Brasil, para a União, para o Estado, para o DF, para o município, teu filho nasceu lá, já é nato. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante mesmo. E eu sei que não é fácil lembrar tudo isso aqui na hora da prova, mas a gente tem que se esforçar. Agora, quem que é naturalizado? Aqueles que, na forma da lei, adquiram, exigidas aos originários de língua portuguesa, apenas 1 ano. Gente, não é português, tá? É originários de países de língua portuguesa. Porque português de Portugal tem vários benefícios, mas aqui não é só português de Portugal. Aqui pode ser, por exemplo, Moçambique. Tá? Tem outros países aqui, se alguém quiser mandar para mim aí. Teve um menino uma vez que mandou uns 4 países, 5 países que falavam língua portuguesa. Na Califórnia, pessoal, na Califórnia não se fala língua portuguesa, nos Estados Unidos, né? Mas lá todo mundo fala língua portuguesa. Lá todo mundo sim, todos os vendedores das lojas falam língua portuguesa, porque o brasileiro gosta de ir para lá, porque lá é quente. Então o Brasil fala, eu fui para os Estados Unidos, na Califórnia, né? Então ele gosta de ir para lá, certo? Então lá tem um monte de quê? Um monte de pessoa que fala língua portuguesa, mas esse cara dos Estados Unidos não tem nada a ver. Porque lá o Brasil não é originário de língua portuguesa, tá? Então, na Califórnia tem um monte de gente que fala língua portuguesa. Esses caras, eles vão adquirir? Não. Olha só, mandaram aqui para mim, ó. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. Tudo isso aqui fala língua portuguesa. Fala língua portuguesa. Olha só, que legal, né? O Timor-Leste eu não sabia. Olha que triste, né? O povo que sofre pra caralho com guerra e fala a nossa língua. Mó triste, né, velho? Os caras conversam igual nós aqui, ó. Né? E sofre pra caralho, tá? Bom, gente, só estou mencionando que esses caras aqui todos, esses países aqui todos eles, né? Todos eles, se vierem para o Brasil, terão direito de quê? De ser naturalizados em 1 ano. Naturalizados em quando, Rafael? Em 1 ano.
Gente, ó, muito importante isso daqui, tá? Muito importante isso daqui. Me falaram que a África do Sul também. A África do Sul eu não tenho certeza, mas eu acho que pode ser assim, que a África do Sul também fala, eu não sei. Não sei se é originário lá a língua portuguesa, né? Não sei se é originário. Bom, gente, vamos lá. Ó. Então, espero que tenha sido clara essa explicaçãozinha aqui, tá? Então, ó, esses caras aqui. Quem mais? Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que é qualquer um, né? Se ficar mais de 15 anos no Brasil, ininterruptos e sem condenação penal, tá? Desde que requeiram, tá? Porque não vai chegar uma cegonha e soltar na casa dele uma certidão. Os portugueses com residência no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, tá? Aí eles vão ter o quê? Serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos dessa Constituição. Então, olha só, português de Portugal, ele pode votar aqui no Brasil? Pode. Pode votar no Brasil, tá bom? Beleza? Agora, a lei poderá estabelecer distinção entre nato e naturalizado. Aí tem, são privativos natos. Aí esses cargos aqui, né? Esses cargos aqui. Cuidado com esse aqui, ó. Ministro de Estado da Defesa. Tá bom? Beleza, gente. E aí, o brasileiro nato pode perder? O nato pode perder. Será declarada a perda do brasileiro nato que tiver cancelada a sua. Por sentença judicial. Ah, não, desculpa. Esse aqui é do... por sentença judicial, em virtude de atividade notiva... Peraí, deixa eu ler isso aqui devagar, tá? Deixa eu ler isso aqui devagar. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua por sentença judicial. Tá? Aqui é o brasileiro naturalizado, tá também, né? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou adquirir outra, né? Então o nato pode perder? O nato pode perder, sim. O nato pode perder. Então o nato pode perder? Pode perder. A não ser que, em caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, então lá no outro país eles reconheceram a brasileira, e também, às vezes, né, de imposição para trabalhar lá fora, tá? Como condição de permanência no seu território. Então, às vezes, você vai trabalhar, vai jogar bola num país lá, e aí eles exigem que você se torne nacional daquele país para trabalhar lá, para jogar bola lá. Aí o que acontece? Aí, consequentemente, esses caras não vão perder a nacionalidade brasileira, tá? Não vão perder. Gente, ó, eu falei algumas coisinhas aqui, agora são 9 horas. Vamos fazer um intervalinho, tá? A gente volta aqui às 9h20, beleza? Volta às 9h20. Gente, fica firme e forte hoje aí, hein? Não vai embora não, hein? Não dorme. Eu não vou dormir agora também, nem a pau. Se eu dormir agora, eu tô ferrado. Vamos lá então, pessoal, vamos prosseguir. Vamos nos para investidos. Mas só a Laira vai ficar com a câmera ligada? Ah, gente, liga a câmera aí. Vamos, vamos. Cadê a Ana Júlia Caprio? Ana Júlia Capricornio. A Leone também sumiu, a Leone. Diego, Ana Laura Mortati. Gente, então, né, vamos lá. Vamos nos para investidos. Ó, uma coisa muito importante, eu não sei se vocês se recordam, eu falei que a ADI, pessoal, ela é do controle concentrado. Por ser do controle concentrado, nem pensei em pegar energético. Ó, por ser do controle concentrado, veja bem, a gente trata de coisas abstratas, né? Porque chega no STF. No STF, geralmente, você trata ali de coisas que estão além da sua vida em si, né? Coisas que transcendem a sua existência, né? Então, ali dentro do STF, você tem o julgamento de uma ADI, de uma ADC, de uma ADO, de uma ADPF, tá? Do controle concentrado, tudo fruto do controle concentrado. Agora acontece o seguinte: no controle concentrado, por ser circunstância abstrata, pode ter análise de fatos? O que é abstrato? Abstrato é porque não tem análise de fato. Quando eu digo, né, quando eu falo o seguinte, ó, eu quero que tal lei seja declarada inconstitucional. Então, quando eu quero isso, quando eu faço esse tipo de pedido, gente, a regra é que você não está muito preocupado, tá? Você não está muito preocupado com um fato em si. Eu estou dizendo que a lei que determinou o pagamento de um tipo de tributo é inconstitucional. É isso que você está. O foco é esse. Por isso que é abstrato. Agora, às vezes a gente fala assim, é abstrato, mas então não tem análise de fatos. Tem análise de fatos, sim, tá? Mesmo sendo do controle concentrado, a ADI tem análise de fatos, tá bom? Isso é muito importante, pessoal, a gente tem em mente, beleza? Ó, eu sei que eu não estou dando exemplo agora, mas eu queria só falar isso para vocês. É admitido, sim, análise de fatos. É admitido, sim, uma realização de uma prova, por exemplo. É possível, tá bom? Beleza? Bom, não tem desistência no controle concentrado e o efeito, em regra, é ex tunc. Pode ser ex nunc se você tiver uma modulação dos efeitos da sentença e essa se dá por meio de 2/3, tá bom? Beleza? Ó, eu vou agora falar tudo isso aqui, pessoal, tá? Eu vou falar assim, dessa forma. Se você perceber que você não sacou, tá? Aí você me fala, ó. Eu vou falar assim, ó, agora o conteúdo da prova 3, aí você pega e anota. Tipo, a prova 3, fiquei com muitas dúvidas. Você pega e anota, coisas nesse sentido, tá bom? Vamos lá, ó. Desmembramento de estados e municípios, pessoal. Os estados,
eles podem ser desmembrados assim como os municípios, tá bom? Só que para que tenha o desmembramento do Estado é por meio de lei complementar. Do município é lei estadual. Só que o prazo para desmembramento dos municípios, incorporação e tudo mais, foi definido por meio de lei complementar. Tá? Na verdade, não foi porque não foi criada essa lei até hoje, tá bom? Outra coisa, viabilidade social. O estudo de viabilidade social não é feito, tá? O estudo de viabilidade social, ele não é feito no caso do desmembramento de Estado, mas de município é feito sim, certo? Outra coisa, sobre a elegibilidade, as idades para que você se torne governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, tá? 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18, todos na data da posse, salvo o vereador que tem que ter essa idade na data do registro da candidatura, correto? Outra coisa importante, se você for chefe do executivo, os seus parentes, né, consanguíneos ou afins até o segundo grau, eles não podem fazer nada na área em que você é chefe do executivo. Se você é prefeito, ninguém pode ser nada como vereador na sua circunscrição, mas o seu filho pode ser prefeito em outras cidades. Ele pode ser vereador em outras cidades. Ele pode ser governador se ele quiser. Por quê? Porque a área da sua circunscrição, ela se restringe àquele município. Então, as asas da galinha, ela defende os pintinhos que estão debaixo dela. Então, se você é chefe do executivo, você tem asas de galinha. Aí você protege, tá bom? Se você não é, você não protege. Então, se você for senador da República, senadora da República, o seu filho pode ser prefeito no teu estado, pode ser governador do teu estado, ele pode ser deputado estadual, deputado do federal, ele pode porque você não é chefe do executivo. Beleza? Então, só tem isso para cargos de chefe do executivo. Outra coisa, se você quiser se reeleger, a reeleição acontece, ela acontece, pessoal, infinitamente nos cargos do legislativo. Legislativo é infinito, tá? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, é infinito. O senador, C8, 8, 8, 8, é infinito, tá? Agora, chefe do executivo, não. No máximo de 2 mandatos. Olha só a coisa importante. Além disso, se você for chefe do executivo, você quiser mudar de cargo, eu sou prefeito, quero virar governador. Ou eu sou governador, quero virar prefeito. Eu sou governador, quero virar presidente. Você tem que renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito, tá? Agora, se você quiser se reeleger, não precisa renunciar. É só você lembrar do Aécio Neves e da Dilma Rousseff. A Dilma, ela continuou no mandato dela, porque ela é chefe do executivo, ela ia se reeleger. O Aécio também continuou, por quê? Porque ele era chefe ele era poder legislativo. O legislativo não precisa sair para concorrer a outro cargo. Agora, lembra do cara do governador do estado de São Paulo, que eu esqueci o nome, toda vez eu esqueço o nome daquele cara lá. Um baixinho careca. Esqueci o nome dele. Nossa, esqueci toda vez. Enfim, o cara, ele era prefeito, Dória. Ele era prefeito da cidade de São Paulo, e aí para concorrer a governador, ele tem que deixar de ser prefeito para concorrer a governador. 6 meses antes do pleito, tá? 6 meses antes do pleito, ele tem que deixar de exercer o cargo dele. Aproveitando, gente, o chefe do executivo, tá? Ele pode legislar, né, por meio de medida provisória. Essa medida provisória, ela vale parcialmente. Desculpa, ela vale temporariamente. Tá? Só que toma cuidado, não pode ter medida provisória sobre coisas relacionadas às eleições, nacionalidade, cidadania, direito político, partido político e direito eleitoral. Nacionalidade, cidadania, partido político, direito político e direito eleitoral. Isso está escrito no artigo 62 da Constituição Federal. Tá? Também não pode ter medida provisória sobre penal, processo penal e processo civil, mas é possível medida provisória sobre civil. Civil é possível. Sobre direito civil é possível, tá? Então, olha só, um contrato é possível? É possível, sim. Por meio de civil, civil é possível. Beleza? Bom, gente, sobre a vacância dos cargos, né, do executivo, se for vago o cargo nos 2 primeiros anos, você vai ter eleições diretas, a gente vota, o povo vota, em 90 dias organiza e o povo vota. Se for eleições indiretas, ou seja, se for eleições indiretas é porque o Congresso vai votar no nosso lugar, aí é porque ficou vago o cargo do chefe do executivo nos últimos 2 anos do mandato dele. Nos primeiros 2 anos, eleições diretas. Nos últimos 2 anos, eleições indiretas, tá bom? Primeiros 2 anos e últimos 2 anos. Bom, outra coisa, habeas data, pessoal. Habeas data tem prioridade no julgamento. Habeas data é uma ação mandamental, assim como o mandado de segurança, habeas corpus, mandado de junção, ação popular, tá? Tudo isso aqui precisa de advogado, menos o habeas corpus, tá? Então, olha só, lá no STJ, no STF, não importa onde você vai fazer uma ação mandamental. Por exemplo, o mandado de injunção. Se você tiver um problema de lei estadual, o mandado de injunção você faz no TJ. Se você tiver um problema de lei federal, o mandado de injunção você faz no STJ ou no STF, dependendo da competência, você faz no STJ, tá? Habeas corpus só pode fazer habeas corpus em qualquer lugar, até no STF, tá? Habeas corpus até no STF pode ser feito. O que não pode é o cara ter direito à sustentação oral no STF, nos tribunais, ele não pode. Mas ele pode fazer o quê? Em qualquer grau, ele pode fazer o habeas corpus dele. No juiz, no TJ, no STJ, no STF, pode fazer à vontade. Beleza? Bom, então, vacância, falei, habeas data. Habeas data tem prioridade no julgamento. Ó, se chegar no TJ um habeas data, se chegar no juiz um habeas data, vai ter o quê? Você vai ter
prioridade no julgamento, habeas data. Só que ele não fica na frente do quê? De um mandado de segurança. E o mandado de segurança não fica na frente de quem? Do habeas corpus. Tá? O habeas corpus é o mais urgente, é o mais importante. Tá? Então, essas coisas têm prioridade no julgamento. Do indeferimento, pessoal, do indeferimento do habeas data, caberia uma apelação, né? E aí você tem lá a possibilidade, né, de você fazer o habeas data, em regra, você tem que respeitar as vias administrativas, você tem que falar assim, vias administrativas, vocês podem passar a informação para mim que eu preciso? Então você pode conhecer ou retificar. Retificar, você tem que esperar uns 30 dias. Conhecer, uns 10 dias tem que esperar. Se eles ficarem inertes, quietos, aí você pode fazer, né, um habeas data. Tudo bem? Gente, sobre prover cargos públicos, né, quando vagos, tá? Sobre extinção de cargos públicos quando vagos. O chefe do executivo, você pega o presidente da República, né? Você pega o presidente da República aqui, ó. Atos privativos, atos privativos do chefe do executivo. Nós temos aqui o artigo 84 da Constituição Federal. Aí a gente vai ver, olha só. 84. Aqui nós temos, compete privativamente ao chefe do executivo nomear e exonerar ministro de Estado, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção da administração. É legal ler isso aqui para você entender mais ou menos o que é o poder executivo, né? Ó, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projeto de lei total ou parcialmente, ó, vetar. Esse veto do projeto de lei, pessoal, não pode ser de palavra, tá? É somente de alínea, de capítulo, de lei inteira, certo? De inciso, mas não pode de palavra, não pode de palavra. Então, ó, compete ao chefe do executivo nomear e exonerar ministro de Estado. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração. A administração é feita com auxílio dos ministros de Estado. Iniciar processo legislativo, na forma dos casos previstos nessa Constituição, tá? Lembrando que iniciar o processo legislativo, gente, tem competência privativa do chefe do executivo, tá? Tem coisa que o chefe do executivo, ele pode legislar a respeito, ele deve legislar a respeito sobre o quê? Remuneração de servidores públicos. Remuneração de servidores públicos é ele que faz, tá? Olha só, aí eu tenho aqui, dispor mediante decreto a respeito do quê? Da extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Ó, a extinção de funções ou de cargos públicos quando vagos. Tá? O que é um cargo público vago, Rafael? É uma cadeira que não tem ninguém sentado nela. Isso é um cargo público vago. Tudo bem? Isso é um cargo público vago. Agora, olha só. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não, olha só, ele pode falar, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração. O que é administração, Rafael? A administração é administrar o que tem que administrar no Brasil. O executivo que administra as coisas que estão aqui no Brasil. Então, olha só, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração, quando não resultar, implicar é resultar, quando não implicar aumento de despesa, tá? Por quê? Porque aumento de despesa, pessoal, é mexer com dinheiro. Então, tem que ter o quê? Tem que passar pelo legislativo ali, né, para ter a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, tá? Então, olha só, ele pode tratar da organização e funcionamento quando não resultar aumento de despesa, nem criação, né, ou extinção de órgãos públicos. O que é órgão público, Rafael? Órgão público não é cargo público. Órgão público é um prédio inteiro. Isso é um órgão público, tá? Órgão público é um prédio inteiro, beleza? Órgão público é um prédio inteiro. Então, ele não pode criar um órgão público mediante decreto, tá? Ele não pode extinguir um órgão público mediante decreto. Gente, isso aqui é muito importante. Olha só, vamos lá. Só para você ver. Isso aqui é muito importante mesmo. Muito importante, ó. Quando eu expliquei isso lá atrás, a Letícia Rossini, Rafael, a Letícia Rossini falou que ficou complicado. E tinha ficado mesmo. Eu reconheço que ficou complicado, mas olha só. Você tem aqui um cargo, cargo, cargo e cargo. Cargo, 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 cargo. Aí você tem o quê? O órgão. Órgão, órgão, órgão. Aí você tem o cargo vago. O que é o cargo vago? É aquele que não tiver pintado de preto. Ó, o que tiver pintado de preto, ele não tá vago. Esse aqui tá tudo preenchido, ó. Esses aqui estão preenchidos. Ixi, mas esse aqui ficou preenchido uma bosta, né? Ó, tá preenchido. O que tá pintado tá preenchido. Deixa eu melhorar. Isso aqui tá muito feio. Ó, tá preenchido. Tá preenchido. Tá preenchido. Ele pode extinguir esse cargo aqui, porque tá vago. Esse aqui não pode. Agora, olha só. Ele não pode acabar com esse órgão inteiro. Não pode. Ele não pode acabar com o órgão. O órgão é o quê? É o negócio grandão aqui, ó. Tá? Os cargos são os negócios pequenininhos, são as cadeiras, preenchidas ou não. O chefe executivo ele não pode acabar com o órgão, gente. Rafael, me dá exemplo de órgão. A Câmara Municipal, exemplo de órgão, prefeitura, exemplo de órgão, secretaria, exemplo de órgão, qualquer coisa que tenha um monte de cadeira dentro, que é da administração. Então, ele não pode fazer decreto, mediante decreto sobre o quê? Sobre alguma coisa que resulta no aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos, ó. Nem extinção de órgão, nem criação de órgão, mediante decreto.
tá? Ele pode sim, sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Gente, isso aqui ficou claro? Tem que ficar muito claro, porque isso aqui faz muito tempo. Eu lembro quando caiu na prova do AB e quem passou com essa questão foi a Carolzinha. A Carolzinha passou com essa questão aqui. Ela falou, Rafael, se não fosse aquela questão, acertava 39. Por conta disso aí. Pessoal, cuidado, cargo não é órgão. Cargo não é órgão. Eu não consigo explicar melhor que isso aqui, tá? Imagina, a Secretaria da Educação da sua cidade. Vai lá, tem um monte de cadeira dentro, não tem? Às vezes tem alguma que tá vaga. Aí você tem, sim, a possibilidade de, mediante decreto, o executivo fazer o quê? A extinção do cargo público quando vago. Agora, órgão não. Órgão ele não pode. Órgão não pode. Existem algumas funções, pessoal, que ele pode delegar, tá? O que ele pode delegar, ele delega para Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e para Ministro de Estado. Qual Ministro de Estado? Qual? Aquele relacionado àquele cargo. Por exemplo, o Ministro de Estado da Educação que vai extinguir um cargo público quando vago. É ele que vai fazer isso. O Ministro da Educação. Se for na educação, tá? Se o governador, ele conversa com o secretário. Então, se tiver um cargo vago na Secretaria da Educação do seu estado, o que vai acontecer? Quem vai extinguir o cargo quando vago? É o governador, mas ele pode delegar para quem? Para o secretário de Estado. O secretário de Estado vai lá e faz isso. Gente, se você não está me acompanhando no raciocínio, é simples, ó, só você lembrar desse desenho aqui, ó. Esse é o chefe do executivo, ó. Esse é o chefe do executivo. Aqui embaixo, você tem os órgãos. Órgãos. Aqui você tem o quê? Órgão, que ajuda. Aqui você pode colocar ministro ou secretário. Isso aqui pode ser ministros ou secretários. Ministros ou secretários. Tá? E aqui você tem o quê? Presidente, governador, prefeito, é isso. Tá? Essa é a função, essa é a estrutura. Tá bom? Essa é a estrutura. Gente, ontem eu ganhei de presente de aniversário, sabe o quê? Sabe o que eu ganhei de presente de aniversário ontem? Uma taparzinha de vidro que eu tinha quebrado aqui em casa. Aí alguém fala, Rafael, que droga, eu ia mandar para você uma tapoer dessa. Manda, gente, agora eu vou estar cheio de tapoer de vidro, tá? Para poder comer minhas aveias. A Keiko deu risada. A Keiko, você ia dar para mim esse negócio, né? Certeza, né? Você me dá um negocinho de vidro. Me dá uma cafeteira, Keiko. Me dá uma cafeteira. Um negocinho de vidro eu tenho. A minha cafeteira, eu tenho um azar de cafeteira, filha. As minhas cafeteiras não mantêm o café quente, eu não sei. A minha avó já não é mais viva, né? Mas a cafeteira dela, até hoje, você coloca o café que ela usou lá na época do meu tio que plantava arroz, se você colocar no café e trazer de Iturama para Votuporanga, derrete o copo de café. Derrete o copo até hoje. Não é possível um negócio desse. Gente, de verdade, as coisas hoje em dia são feitas para não durar. É verdade. As coisas são feitas para não durar. Isso reflete em tudo, né? Até em tudo, reflete em tudo. As antigas são melhores mesmo, não tem jeito. Bom, vamos lá. Prover e extinguir cargos públicos quando vagos. A DPF, eu já comentei com vocês. Gente, a DPF, ela é a arguição do descumprimento de preceito fundamental. O que é um preceito fundamental? É uma coisa importante. Meio ambiente é coisa importante. A separação dos poderes é coisa importante. Não tem uma lista de coisas de preceitos fundamentais da Constituição. Tá? São coisas importantes. Tá? Então, às vezes, você tem o quê? Olha só, a ADPF. O que é a ADPF? A ADPF é uma ação que você faz no STF. Então, você tem aqui as ações normais que vão para o STF já, que são essas aqui. Você tem aqui a ADI que vai para o STF, a ADC que vai para o STF, a ADI por omissão que vai para o STF. Né? A ADI é falar que é lei inconstitucional. A ADO é falar que não existe uma lei quando deveria existir. A ADC é lutar para que uma lei que tenha conflito embaixo seja declarada constitucional. Maria da Penha, por exemplo, muitos homens falavam que estava errada essa lei. Só que aqui nós temos um limite, né? As ADCs, elas tratam de leis federais, as ADIs de leis federais e estaduais. Então, olha só, a ADC só trata de lei federal. A ADI só trata de lei federal e estadual. Então, não tem nenhum tipo de ação direta que vai para o STF por meio de... não tem nenhum tipo de lei de ADC e de ADI que vai direto para o STF, se for lei municipal. Aí eles criaram o quê? A DPF. Então, tem a DPF, a ADPF. A ADPF, ela vai ser subsidiária. Então, ela cuida de leis federais e estaduais e leis municipais. Agora, acontece que as leis que forem também criadas antes da Constituição de 88, antes de 1988, tá? Leis criadas antes de 88, né? Também são feitas por meio de ADPF o controle. O controle também é feito por meio de ADPF. Você faz o controle também. Gente, toma cuidado, tá? É o seguinte, as leis que foram criadas antes de 88, elas têm que ter sido recepcionadas pela Constituição, né? A nossa Constituição recepciona. O que é a recepção? A recepção é você imaginar que nós temos uma nova Constituição. É só você imaginar que é uma nova casa. A sua nova casa, você traz os móveis da antiga casa se você quiser. Certo? A sua antiga casa é a antiga Constituição. Trazer os móveis antigos da casa para a casa nova é o quê? É pegar as leis antigas e colocar na nossa nova casa, tá? E aí, se essa nova lei
tiver, às vezes, em desconformidade com a Constituição, depois que já foi recepcionada, talvez uma emenda constitucional disse que ela não presta mais, aí é tudo por meio da DPF. Você discute essas coisas por meio da DPF. Agora, olha outra coisa importante. A ADPF, ela existe, ela está aqui, e ela, pessoal, essa ADPF, ela também cuida de atos concretos. Porque tudo isso aqui é controle abstrato, porque vai no STF, né? Ó, vai para o STF isso aqui. Vai para o STF, essas ações vão para o STF. Só que ela também cuida de atos concretos. Você fala, o que é um ato concreto? Ato concreto. O que é um ato concreto? Gente, um ato concreto é uma coisa que você está vendo que está acontecendo. Tá? Não é uma coisa que você imagina que vai acontecer. É um ato concreto, é uma coisa realmente que está acontecendo. É uma coisa que está acontecendo. Exemplo, Rafael, quando você tem aqui uma decisão judicial que seja contrária a, por exemplo, uma portaria ou uma lei municipal que está protegendo o meio ambiente. Então, você tem aqui uma decisão judicial que permite a queimada de resíduos sólidos ao lado de uma mata de preservação ambiental. Cabe a DPF. A DPF direto lá no STF, fala, ó, cuidado STF, ó, a DPF, decisão judicial, ato concreto. Ou, às vezes, uma desapropriação. Ó, no começo da aula eu falei, gente, leia o artigo 182 e 184 da Constituição Federal. E aí eu falei o seguinte, ó, quando que você tem uma desapropriação? Quando a propriedade não está alcançando a sua função social. Mas e se ela estiver alcançando a sua função social? E se for uma propriedade produtiva? Então, se você tem uma propriedade produtiva, não pode ter um ato de desapropriação falando que não está alcançando a função social. Não pode. Então, aí o que você faz? Uma DPF. Você não, né? O 444 faz uma DPF, gente. O 444 ele faz uma DPF. E aí, nós temos, sim, né, essa possibilidade. Gente, isso aqui tudo somente por meio do 444, tá? O 444. São 4 mesas, você tem aqui mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa, presidente da República, procurador-geral da República, governador do Estado, governador do DF, partido político com representação no Congresso, Conselho Federal da OAB, entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical. Os dois de baixo têm que demonstrar pertinência temática, tá? Os dois de cima não, porque eles são legitimados universais. Tudo bem? Demonstrar pertinência temática, a gente já viu vários casos a respeito. Principalmente em direito tributário, que a gente gosta de brincar com isso daí. Imagina que você está no seu estado, e no seu estado o meio automobilístico é muito grande. Existe muita empresa que constrói carro no seu estado. Por quê? Porque, assim, o teu estado ele é bom nisso. Aí o estado vizinho, ele cria uma lei isentando as construtoras de carro do pagamento de imposto de renda por 4 ou 5 anos, se elas levarem para lá as indústrias. Aí, um monte de indústria vai para lá, para o outro estado. Só que acontece que quem vai legislar sobre isenção de imposto de renda é a União. Por quê? Porque o imposto de renda é de competência da União. Então, não pode um estado legislar, criar uma isenção, né, sobre um tributo que não seja de sua competência. Então, aí você tem o quê? Uma pertinência temática. Você pode, do seu estado, fazer uma ADI contra a lei do outro estado. Você pode, do seu estado, fazer uma ADI contra a lei do outro estado. Você pode fazer isso. Tá? Ou também, né, imagina, que o outro estado ele reduza, ele cria isenção de IPI. O IPI também, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele reduza drasticamente o IPI, abaixo dos patamares do Senado Federal. Ele reduz muito. E aí? Aí você também tem pertinência temática, fala assim, eu fico abaixo dos patamares. Então, eles não podem, porque se reduzir o valor do IPI, todas as empresas que vão construir vão para lá. Lógico que elas vão para lá. E aí, aqui a tua cidade, que estava cheia de emprego, acabou. É igual aqui em Votuporanga. Votuporanga cresceu muito por causa do Oba, o carnaval, o que fez Votuporanga crescer muito. Aí, a prefeitura de Votuporanga falou que não ia ter Oba esse ano. Aí, o Oba mudou para Rio Preto. Porque um monte de cidade vai ter carnaval, né? E eles escolheram isso. Então, aí Votuporanga se fudeu. Votuporanga se fudeu. Tá, a mesma coisa. Agora, imagina que uma outra cidade tivesse criado isenção de ISSQN. Uma coisa assim, por exemplo, né? algum tipo de serviço lá. Aí, se for influenciar, pessoal, de competência do município, né? Cada tributo é de competência de uma coisa. Ó, tem 3, 4 pessoas mascando chiclete hoje. Tem a Laira, tem a Natália Nascimento, tem aqui... Ah, não. Não tem, não. O Thiago não tá mascando chiclete, não. O Thiago só tá ali. Você tá comendo o quê, Thiago? Nada? Ou mascar chiclete é bom, gente, para não dar sono, viu? Para não dar sono. Mas dá uma gastrite, eu era viciado em chiclete. Quando eu era pequeno, nossa, era tão bom que você mascava chiclete que você guardava na geladeira para ficar geladinho, no outro dia você comia de novo. Então, acho que todo mundo fazia isso.
Eu fazia porque eu não tinha dinheiro para comprar outro mesmo. Mas não, mas todo mundo fazia isso, né? É porque a gente queria guardar, porque nosso pai não dava dinheiro pra gente ficar comprando chiclete, né? Chiclete era baratinho, né? Era baratinho. Né? Ó, se tem uma coisa que não aumentou o preço até hoje, foi o Babalu. O Babalu ainda é 25 centavos. Desde a época de que eu sou criança, 25 centavos. O Babalu não aumentou, não aumentou. Não aumentou. Não aumentou. Rafael, Babalu, nossa, Babalu é bom, gente. Meu Deus do céu, Babalu é mais, nossa, maravilhoso. Olha, maravilhoso. Bom, gente, vamos lá de novo, então, ó. Vou falar aqui agora, só que agora eu não vou... Bom, vamos continuar falando, né? Vamos lá. Para que nós possamos nos reunir, né? Nos reunir em público, pessoal, a gente não precisa de autorização do poder público, tá? Basta uma comunicação. Não é prévia autorização, é prévia comunicação. Você não pode ter uma entidade paramilitar. O que é paramilitar, Rafael? Para é ao lado, né? Paralelo é ao lado. Você não pode ter uma força militar que é ao lado do Estado, porque seria paramilitar. Não pode ter, tá? Caráter paramilitar. As associações, pessoal, elas também podem existir. É livremente criada uma associação. A gente pode fazer uma associação dos estudantes e o poder público não vai entrar nessa associação. As associações, pessoal, elas podem ser compulsoriamente dissolvidas. Lembre-se disso, tá? Só que de que maneira? Por meio de trânsito em julgado. Elas podem, por meio de trânsito em julgado, ela perde. Agora, suspende as atividades por meio de decisão judicial. Decisão judicial suspende. Trânsito em julgado dissolve. Aí, gente, né? Se não souber a diferença entre decisão judicial e trânsito em julgado, fica complicado, tá? Mas trânsito em julgado, pessoal, é quando não cabe mais recurso. Decisão judicial é quando ainda cabe recurso, tá? Decisão judicial ainda cabe recurso. Beleza? Bom, outra coisa é com relação à ação popular, pessoal, não tem custas, tá? Se você fizer de boa fé, de má fé tem custa sim, beleza? Não tem prerrogativa de foro e qualquer cidadão pode recorrer. Inclusive o Ministério Público também recorre e qualquer cidadão pode ser litisconsorte. Litisconsorte. Beleza? Bom, projeto de lei em uma sessão legislativa, pessoal, se ele for rejeitado, ele pode ser reproposto na próxima sessão legislativa ou na mesma, se tiver aprovação por meio de maioria absoluta, tá, dos interessados, de qualquer casa legislativa. Agora, olha só, veja bem, o que eu falei aqui agora é o seguinte, é assim, gente, a sessão legislativa é um período de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? É um ano. Então, cada legislatura, que é o mandato, né, do deputado federal, ou do deputado estadual, do prefeito, sei lá quem, tem 4 anos. Então, cada legislatura tem 4 sessões legislativas. Cada legislatura tem 4 sessões legislativas. Então, uma sessão legislativa é um ano. Se um projeto de lei for rejeitado nessa sessão legislativa, ele pode ser reproposto na próxima só. Não pode ser reproposto na mesma, a não ser que qualquer partido político, né, fala lá dentro, gente, vamos fazer? Aí a maioria absoluta aprovando, pode sim votar de novo na mesma sessão legislativa. Certo? Isso é importante, mas lembra, isso não tem previsão em emenda constitucional. Isso não acontece em emenda constitucional. Não tem, por meio de maioria absoluta, você votar de novo uma emenda constitucional que foi rejeitada em uma sessão legislativa. Tá? Isso acontece com lei. Que lei, Rafael? Lei ordinária ou lei complementar. Mas não acontece com o quê? Não acontece com emenda constitucional. Não acontece com emenda constitucional. Certo? Beleza? Maravilha, gente. Cuidado com a presidência. Tá? A presidência da Câmara ou a presidência do Senado. Você pode ser presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal por 4 anos consecutivos, desde que não seja na mesma legislatura. Mas agora fudeu aí. Porque legislaturas são 4 anos. Como é que eu vou ser presidente em 4 anos, sendo que eu tenho que ganhar as eleições de novo? É só você ganhar de novo. Se você ganhar as eleições, se o povo votar em você, e os deputados votarem em você, você consegue, ó, 4 anos, ó. Legislatura, legislatura. Você não pode ser presidente da Câmara aqui, ó, 2 vezes consecutivas. Nem aqui, 2 vezes consecutivas. Mas você pode o quê? Aqui, ó. Aí você pode. Se você ganhar, né? Porque aqui, ó, no meu rosto aqui, entre as 2 mãos, tem o quê? Tem uma eleição. O povo vota no meu rosto, certo? Aí, se você ganhar, aí você pode ser votado pelos deputados lá dentro para ser presidente da Câmara ou presidente do Senado. Tudo bem? Isso é muito importante, isso cai na prova do AB e é uma questão muito legal, tá? Você não pode ser presidente da Câmara 2 vezes consecutivas no mesmo mandato, mas em mandatos diferentes pode. Mas como é que em mandatos diferentes pode? É só você ganhar as eleições. O povo votou em você e depois os deputados também votaram em você. Certo? Gente, isso aqui é muito legal e muito importante. Espero que tenha ficado claro ao longo dos dias de aula, tá bom? Procedimento administrativo é o seguinte. Olha só, o que é um procedimento administrativo?
é um procedimento que é feito nos órgãos da administração pública. Então, você tem vários procedimentos administrativos que acontecem. Né? Então, você tem lá, imagina que nós temos aqui a União tem legislativo, executivo e judiciário, ó, legislativo, executivo e judiciário, e aqui dentro você tem o quê? As divisões. E aqui dentro você tem um órgão no qual está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo alguma coisa aqui, Rafael? Está acontecendo alguma coisa aqui. Algum ato administrativo, ó. Ato administrativo. Acontece aqui dentro, acontece aqui outro ato. Tem vários atos, está acontecendo um ato aqui, tem vários atos acontecendo. Aí, gente, todos esses atos estão relacionados à lei X. A lei X. Essa lei X. Então, os atos administrativos, eles retiram a validade da lei, né? Você sabe disso. Olha só, nós temos o ordenamento jurídico. No topo nós temos a Constituição Federal, que manda em tudo. Abaixo nós temos as leis ordinárias e as leis complementares. Elas tiram o quê? Ó, as leis ordinárias e as leis complementares, elas tiram a sua validade da Constituição Federal. Por isso que são atos normativos primários, porque retiram da própria Constituição. E nós temos os secundários, que ficam aqui embaixo. Aqui você tem uma portaria, você tem uma circular, tá? Você tem aqui várias coisinhas que retiram a validade das leis, correto? Então, esses atos aqui, ó, são atos normativos, que eles estão retirando a validade da lei X. Eles só estão existindo por conta da lei X. Aí, imagina que alguém faça uma ação do controle concentrado contra essa lei X. Imagine que tem uma ADI que vai direta para o STF sobre essa lei X. Sobre essa lei X. E aí, Rafael? E aí, que o seguinte, é possível uma cautelar por meio de maioria absoluta? É possível. Aí você vai suspender os atos administrativos. É possível suspender os atos administrativos porque aquela lei não vale mais. Ficou bem claro o que eu falei aqui agora? Pensa, ó, os atos administrativos, pessoal, são os trabalhos feitos dentro da prefeitura, da Câmara Municipal, da Secretaria da Educação, da Secretaria da Saúde, e todos esses atos são pautados em uma lei, a lei que define que tipo de ato que pode acontecer. Só que, às vezes, essa lei é buscado a inconstitucionalidade dela. Aí, consequentemente, se essa busca ocorre, você suspende os atos administrativos. Tá? Por quê? Porque, às vezes, teve uma decisão cautelar dada aqui pelo STF, né? E aí, realmente, né, você tem que esperar o julgamento definitivo dessa ADI para verificar se esses atos vão continuar existindo ou não. Porque, senão, gente, vai acontecer o quê? Vai acontecer de que nós vamos ter que modular o efeito da sentença. Porque, assim, se eu já estou desconfiando que aquela lei é inconstitucional, olha só, se eu já estou desconfiando que ela é inconstitucional, significa o quê? Que ela pode ser declarada no futuro inconstitucional. Como eu sei que os atos, né, em regra, têm efeito ex tunc, quando a lei é declarada inconstitu, que eu tenho que retroagir tudo, eu vou falar de novo isso aqui, tá? Presta atenção. Vamos lá. Manda o teu nome no particular aí, vai. Para ver quem tá aqui comigo. Você vai rir, vai resistir. Ô, Thalita, como é que tá o teu aniversário hoje? Tá bom? Você tá estudando? Ai, ai. Tem que estudar, né, Rafael? Fazer o quê? Thalita, é você que tava aquele dia com a câmera ligada, mó animada, então? É você mesmo. E eu peguei e enchi o saco. Enchi o teu saco ainda. É isso aí, gente, ó. Hoje, quem morar em Votuporanga, tá? Vamos lá no... Hoje, quem mora aqui em Votuporanga, quem não mora também, né? Vem aqui, cadê? Vem aqui em Votuporanga para nós tomar uma lá no coisa. Eu vou colocar no grupo. Tomar uma no coisa é ótimo, né? O que é tomar uma no coisa, Rafael? Tomar uma no coisa é tomar uma cerveja lá. Tomar um chopp, sei lá. Lá no Balta. No Balta Sorte. No Balta Sorte. Sabe o que é o Balta Sorte? O Balta Sorte é o Baltazar. Eu tenho tempo pra fazer piada besta, né? Eu gosto de piada besta, gente. Tá bom, gente? Então vamos lá, ó. De novo, eu vou falar aqui com vocês, gente. Ó, nós estamos... Por que as questões de direito constitucional, elas são complexas, mas são fáceis? Porque tem muita informação num dado só. Lembra que eu falei com vocês hoje que é a modulação dos efeitos da sentença? Ó, aqui, ó. A modulação dos efeitos da sentença é esse caso aqui, não é? Essa é a modulação, não é? É 2/3. 2/3 para você fazer o quê? Para você falar que uma lei que era inconstitucional para sempre só seja inconstitucional a partir de agora. Efeitos meramente prospectivos, não efeitos retroativos, tá? Só que veja bem, se foi declarado uma cautelar por meio de maioria absoluta no STF de que a lei pode ser declarada inconstitucional depois,
eu já suspendo os atos administrativos de imediato, gente. Eu já suspendo os atos administrativos de imediato. É mais lógico eu fazer isso daí, do que eu esperar depois anular tudo para o passado. Porque assim, se eu tiver muitos anos de um trabalho pautado em uma lei inconstitucional, eu tenho que modular o efeito da sentença. Ficou claro o que eu falei aqui agora ou não? Deixa eu ver se alguém concordou. Algumas pessoas concordaram, tá? Ó, mas, gente, é assim, algo que compensa ver, porque eu estou juntando aqui a lógica da modulação. Para que existe a lógica da modulação do efeito? Porque para você não jogar no lixo um monte de ato administrativo. Senão você vai jogar no lixo um monte de ato administrativo quando você modula o efeito da sentença. Né? Melhor dizendo assim, né? Quando você modula, você não joga no lixo atos administrativos. Lembra? Falei, ó, auditores fiscais do trabalho estão trabalhando todos os dias. Né? Aí eles trabalham por 10 anos. Se a lei que pautou, que nomeou esses caras, ela foi declarada inconstitucional, o que vai acontecer? 10 anos de atos administrativos foram feitos à toa. Então, para que isso não ocorra, você modula o efeito da sentença. Efeitos prospectivos para frente. Agora, se já foi declarado uma cautelar em uma lei que pode ser declarada inconstitucional no futuro, então, o que eu faço? Essa cautelar, ela suspende os atos administrativos. Vou parar, auditores fiscais, parem de trabalhar enquanto não julga a lei. Pronto, isso que é essa explicação desse quadrinho aqui, tá, pessoal? Uma explicação, acho importante, beleza? Importante mesmo. E, assim, não tem como não cair isso aqui na tua prova da OAB. Não tem como não cair. Isso aqui é uma lógica muito interessante. Tudo que está aqui é objeto de prova da OAB. Aqui tem desconcentração administrativa, tem um trabalho, tem modulação de efeito de sentença, é um administrativo com constitucional isso daqui, tá? Acho que vale muito a pena você conseguir entender o que está aí. Beleza, gente? É só lembrar dos auditores fiscais trabalhando muito tempo. Tudo bem? Beleza? Bom, maravilha. Gente, deslocamento de competência, já mencionei sobre isso, né? O STF, né? Desculpa, o STJ, ele vai deslocar quando o Procurador-Geral da República pede para ele, tá? Os quilombolas, pessoal, eles têm direito à propriedade das terras, tá? Então, tem o direito à propriedade da terra mesmo. Com relação a direito de desabafo, né? Nós temos lá a Comissão da Verdade, ela só vai permitir que as pessoas que sofreram na época da ditadura tenham o direito de saber a verdade, de falar a verdade, mas não tem direito a indenização nenhuma, tá? Isso é uma exceçãozinha, né? É uma exceçãozinha a tudo de bom para o direito humano, tá? Para os direitos humanos. Por quê? Porque a Comissão da Verdade, ela te dá direito aqui. Ela não condena ninguém. Ela te dá direito à verdade. De falar, olha, meu avô realmente foi torturado na época da ditadura. É isso que você tem direito, só isso. Tá bom? Gente, agora são 10 horas. Vamos parar aqui 10 minutinhos. 10h10 a gente volta. Tá bom? Não vai embora, hein? Ó, vamos continuar aqui agora. Mais um pouquinho. Gente, ó, recomendo também a leitura, né? E eu, lógico, eu vou ler um pouquinho com vocês aqui. Também do artigo 53 da Constituição Federal. Tem algumas atribuições do Congresso, né? Que estão aqui. Não dá para a gente ler tudo e tudo mais, mas a gente já viu bastante do que tem aqui, tá? E aí a gente tem que ler também, né? Às vezes, aquilo que vai tratar dos parlamentares, mesmo no artigo 53. Tem muita coisinha boa aqui. E olha só, vamos lá. Dos deputados e senadores, os deputados são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, então essa é a imunidade material. Aí nós temos aqui sobre o foro, né, a modulação, aqui a mutação constitucional. Aqui não está escrito que eles têm que praticar os crimes, né, no exercício da função, mas para ser julgado no STF tem que ser assim. Aqui nós temos a imunidade formal da prisão e aqui a do processo. Tá? A imunidade formal da prisão e a imunidade formal do processo. Beleza? Lembrando que ele pode ser preso, mas tem que caminhar à casa respectiva. Pode receber denúncia, mas tem que caminhar para a casa respectiva. Tá? Muito importante isso. Lembrar também que a suscitação do processo também suspende a prescrição no período em que durar o mandato, não é para sempre. Tá? Olha só, os deputados e senadores não poderão, desde a expedição de diploma, aí tem aqui algumas coisas, né? Ó, aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, porque, por exemplo, ministro, o cara não pode ser um ministro nas entidades constantes da linha anterior, aqui, né? Ó, firmar, manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, né? Pessoa jurídica de direito público, né? União, Estado, F, município. Aí tem aqui também autarquia, empresa pública, sociedade econômica mista, empresa pública, né? E concessionário de serviço público também. Na verdade, é toda a administração pública, né, pessoal? Ele não pode, depois de exercer, depois da expedição do diploma, firmar ou manter contrato com essas pessoas aqui e nem aceitar cargo nesses locais aqui, tá bom? Isso aqui é muito simples, mas tem que lembrar, tem que saber disso aqui. Desde a posse também não pode o quê? Ser proprietário, controlador das empresas, diretor das empresas que gozem de favor decorrente do contrato de pessoa de direito público, que é União, Estado, F, município. Ocupar cargo, função demissível ad nutum nas entidades do inciso 1, ali na A, que é esse caso aqui, não pode ser
diretor de um negócio desse. Então, a base é o seguinte, decora, os deputados e senadores não podem o quê? Eles não podem fazer nada que não seja ser deputado e senador. É isso, lembra disso, tá? Ele não pode de ser diretor, ser porra nenhuma, tá? Em nada. A única coisa que ele pode? Ele pode comprar uma ação da Petrobras? Isso ele pode. Comprar açãozinha, ele pode comprar açãozinha. Ele não pode ser diretor da Petrobras, isso ele não pode. Tá bom? Beleza? Maravilha. Ó, perderá o mandato. Quando é que ele perde o mandato? Quando ele infringir qualquer das proibições do artigo anterior. Então, se ele fizer qualquer coisa disso aqui, se ele exercer algum cargo nas pessoas da administração pública direta e indireta, ele vai perder o cargo dele. Perda do cargo, ó, perde o mandato. Perde o mandato. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, ele cuspiu na cara de alguém. Cuspiu na cara de alguém. Decoro parlamentar? O decoro parlamentar, pessoal, ele é feito pelo próprio Congresso, tá? Cada casa vai estabelecer quais são as regras de integridade, de respeito, tá bom? Xingar o outro lá dentro é normal. Agora, cuspir na cara não pode. Tudo bem? Não pode cuspir na cara. Estou dizendo isso por quê? Porque o decoro, pessoal, o STF não se envolve com isso, tá? O STF ele não vai falar como é que tem que ser o regimento interno do Congresso. O STF é poder judiciário, o Congresso é poder legislativo. Então, as regras criadas ali, o regimento interno do Congresso para o respeito entre os deputados e senadores, isso é ato interna corporis. O que é ato interna corporis? É somente o poder legislativo que vai fazer. Agora, o STF pode exigir que eles cumpram o que eles falaram que ia fazer. O STF não pode falar o que eles têm que fazer, mas o STF pode exigir que eles façam o que eles disseram que iam fazer. Olha só, que deixar de comparecer em cada sessão a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, né, salvo licença ou missão por essa autorizada. Né? Então, às vezes o parlamentar vai para uma missão lá fora, e aí ele, consequentemente, né, ele não vai ter como estar presente em todas as sessões. Então, olha só, deixar de comparecer em cada sessão legislativa. Sessão legislativa, pessoal, não é mandato não, tá? Não é legislatura, é um ano. A terça parte, ou seja, um terço das sessões ordinárias, não é extraordinária, tá bom? Da casa a que pertencer, deputado, Câmara dos Deputados, senador, Senado Federal. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, né? Então, não vai estar em pleno gol seus direitos políticos, não vai poder exercer o mandato. Então, se ele perdeu, imagino que um brasileiro naturalizado, ele tem uma sentença judicial que faz com que ele perca a sua nacionalidade. Então, ele perdeu um direito político, ele perdeu a nacionalidade, ele não tem como continuar sendo um senador. Mas pode ter um brasileiro naturalizado sendo senador? Pode. Todos os cargos podem ser por brasileiros naturalizados. Somente o presidente da Câmara do Senado, o presidente da República, vice-presidente e ministro do STF, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa e diplomata que não pode ser naturalizado, tem que ser nato. Ó, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição, e que vier a sofrer uma condenação criminal com trânsito em julgado. Tá bom? Aí, gente, aqui é o seguinte, olha só que coisa chata que a gente tem que decorar. Mas, ó, vamos decorar do 3 a 5. O que é 3 a 5? Vamos ver primeiro o que é 3 a 5. Deixar de comparecer, perder ou tiver direito suspenso e eleitoral. Olha só, aqui é tudo meio que eleitoral. Ó, o 3 a 5 é tudo meio que eleitoral que você tem que decorar. Ó. Deixar de comparecer sessão legislativa, perder ou tiver suspenso direito político, é meio que nacionalidade, cidadania, justiça eleitoral, então é meio que eleitoral, Agora, isso eu estou dizendo por quê? Porque ó, nos casos do 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso, assegurada pela defesa. Tá? Então, ó, aqui não está escrito, gente, maioria absoluta. Aqui não está escrito maioria absoluta. Olha só, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. Então, ó, de 3 a 5. O que é 3 a 5? É uma coisa que não é tão feia. 3 a 5 é meio que não é tão feio. Agora, o que é muito feio? O que é muito feio? Cuspir na cara de alguém, ser condenado civilmente com trânsito julgado e também infringir qualquer das proibições de ser um detentor de um cargo nesses lugares aqui que não pode. Tá? Então, eu vou falar de novo. Ó. Presta atenção. A diretoria, a mesa diretora vai fazer o cara perder o mandato dele onde? Quando tiver envolvimento com coisa eleitoral. Você tem que decorar. Lógico que não dá para você decorar assim, mas você pode lembrar, olha só, faltou as sessões, a mesa diretora. Foi condenado na justiça eleitoral, mesa diretora. Tá, beleza, ó, duas coisas que eu consigo decorar. Agora, condenado com trânsito julgado, maioria absoluta. Cuspiu na cara de alguém, quebra de decoro parlamentar, maioria absoluta. Tá? Gente, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo, ó. Tá, ó, 3 a 5.
ele perde mandato, mas não tem maioria absoluta. É a mesa, isso aqui é uma bosta, é a mesa da casa que vai definir. E aqui, nos casos do inciso 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional. Tá? Então, a maioria absoluta, ela fica somente com as coisas mais feias, ó. Condenação criminal contra o trânsito julgado, cuspir na cara de alguém e infringir as proibições do artigo anterior. O que é o artigo anterior? É ser diretor de uma autarquia, por exemplo. Um deputado não pode ser diretor de uma autarquia. Gente, eu fui claro nessa leitura aí ou não? Tá? Espero que sim. Compensa ler de novo, pessoal, isso daí, tá? Muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Tá? Bom, outra coisa. Para criação de lei, gente. Para criação de lei, a gente tem que lembrar uma coisa importante. A iniciativa popular, ela acontece com as leis federais, ou seja, leis ordinárias, leis complementares, por meio de 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, e cada um deles tem que ter aprovação de pelo menos 0,3% dos eleitores. Tá? Beleza? Estou dizendo isso por quê? Porque na tua prova vai dizer o seguinte, que o partido político conseguiu lá, sei lá, o chefe, um grande youtuber, ele queria fazer uma lei para ajudar as crianças. E aí ele conseguiu que mais de 4% dos eleitores do Brasil. Só que todos eles no estado que ele estava. Dá certo para fazer essa lei? Não dá. Fala, mas precisa só de 1%. Precisa só de 1%, mas tem que ser 1% dividido em 5 estados. E não basta a divisão em 5 estados. Além de dividir nos 5 estados, cada um desses estados tem que ter pelo menos 0,3% de pessoas que se manifestam em favor da lei. A lei da ficha limpa, ela veio assim, tá? A lei da ficha limpa, ela veio assim, uma lei complementar. Então, gente, ó, tanto lei ordinária quanto lei complementar pode ser de iniciativa popular. Tanto lei ordinária quanto lei complementar pode ser de iniciativa popular. Certo? Tanto lei ordinária quanto lei complementar pode ser de iniciativa popular. Isso é muito importante, tá? Porque já cai na prova da OAB, faz tempo que não cai, perguntando, né? Assim, só pode lei ordinária. Não. Pode lei ordinária e pode lei complementar também. Beleza? Maravilha, gente. Outra coisa, não pode ter medida provisória sobre ações, sobre leis que estejam pendentes de sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo, tá? Você não pode ter uma MP sobre esse tipo de assunto. O que é pendente de sanção ou veto? É porque passou pelo processo legislativo e chegou no presidente e ele tem 15 dias para sancionar ou vetar. Se ele sancionar, a lei é boa. Se ele vetar, pode ser que a lei seja ruim, desde que o Congresso não derrube o veto por meio de maioria absoluta. Gente, quando eu falo isso, você tem que ver que na tua prova talvez não caia Congresso Nacional, caia Assembleia Legislativa e Governador. O governador, ele sanciona o veto em 15 dias. Ele sanciona o veto em 15 dias. Mas a Assembleia Legislativa pode derrubar o veto por meio de quê? De maioria absoluta. Tá? É a mesma lógica. Isso você tem que entender. Presidente, né, governador e prefeito. Aqui embaixo, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Câmara Legislativa e Congresso Nacional. Tá? Isso é a primeira aula do cursinho, no dia 10 de janeiro, a gente viu. Que eu fiquei lá um tempão, no dia 10 de janeiro, no dia 11 de janeiro, porque isso é importante. A gente tem, essa divisão não tem como não saber essa divisão. É importante, extremamente essencial. Bom, gente, outra coisa legal aqui é que a lei não vai retroagir para prejudicar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Direito adquirido se você já tem direito de aposentar agora, com essa idade que você tem, então, mesmo se vier uma lei mudando isso, você não vai perder, tá? A mesma coisa acontece com a coisa julgada. Se transitou julgado, você não vai perder. Ato jurídico perfeito também. Hoje, por exemplo, para que um contrato de honorários tenha força de título executivo extrajudicial, não precisa de 2 testemunhas. Se amanhã exigir 2 testemunhas ou 4, e você tinha um contrato assinado hoje, esse contrato de hoje vai valer. Não precisa respeitar a lei depois, a lei posterior. Tá bem, gente? Beleza? Bom, maravilha. Vamos lá. Prazos para presidir a Câmara dos Deputados do Senado Federal, eu falei aqui hoje, né? Você pode, por 2 anos ou 2 mandatos consecutivos, desde que não seja na mesma legislatura. Olha só como é uma informação importante que a gente tem que acertar na da prova da OAB. Agora, isso aqui é um outro caso que eu vou explicar também para vocês, que é quando nós temos a perda do objeto da ADI. O que é a perda do objeto, Rafael? É porque ela deixou de ter razão de existir. Às vezes, pessoal, uma ADI está buscando declarar inconstitucional uma medida provisória. Rafael, pode isso? Pode. Por que pode? Porque você pode fazer ADI contra qualquer ato normativo primário. A ADI, ela pode ser feita contra qualquer ato normativo primário. Então, eu não sei que é ato normativo primário, então você está fudido. Tá? Olha só, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, tá? Medida provisória, decreto legislativo, tá? E o que mais? Resolução. Tudo isso aqui são atos normativos primários. Por quê? Porque eles retiram a validade da própria Constituição. O que é uma emenda constitucional?
Uma emenda constitucional é um negócio que é votado em 2 turnos e 3/5 dos votos em cada uma das casas do Congresso. Que é lei, que é lei ordinária? É uma lei que é feita por meio da maioria simples dos membros, né, presentes no dia. E que é lei complementar? Uma lei que é criada por meio de maioria absoluta. Que é medida provisória? É um negócio que é feito pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, ele vai fazer medida provisória, ela tem a validade, né, de período de 60 dias, prorrogável por igual período. Se não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia. Que é decreto legislativo? É quando o Congresso Nacional trabalha. Que é resolução? Também é quando o Congresso trabalha. Beleza? Maravilha? Fácil como tudo na língua portuguesa. Agora, olha só que coisa interessante, né? A medida provisória, então, ela é objeto de ADI? Sim. É possível ADI? É possível ADI. Só que, gente, você ouviu falar agora, acabei de falar que a medida provisória ela vale o quê? 60 dias prorrogável por igual período. Gente, se ela não for aprovada, qual que é a função da medida provisória? A função da MP é ser convertida em lei ordinária, tá? Ela não pode ser convertida em lei complementar, porque matéria reservada à lei complementar não pode ter medida provisória. Então, essa lei aqui, a lei ordinária, tá? Ela acontece depois que você aprovou a medida provisória. Se ela não for aprovada, a medida provisória deixou de existir. Imagina que você tenha uma ADI contra uma MP. Só que a MP não foi convertida em lei. Então, o que acontece com a ADI? A ADI deixa de existir. Para que a ADI vai existir? Para que a ADI vai existir? Não precisa da ADI existir. A ADI não precisa existir. Por que, Rafael? Porque a medida provisória não foi convertida em lei. Tá? Se a MP não foi convertida em lei, eu vou julgar o quê? O STF vai julgar o quê? Ah, eu acho que a MP é inconstitucional. Mas para quê? Ela não foi convertida em lei? Acabou. Certo? Gente, isso aí é muito importante, tá? Essa é a perda do objeto da ADI. Essa é a perda do objeto da ADI. Tudo bem? É só você imaginar, né? Lá vai estar escrito na tua prova. Uma medida provisória do Poder Executivo, ela determinava o resgate da poupança pública. Aí você sabe que não pode, né? Que é inconstitucional. Então, tem uma ADI contra essa medida provisória. Uma medida provisória que definia o quê? Nacionalidade e cidadania, não pode. Então, uma ADI contra essa medida provisória. E aí, acontece, Rafael? Aí, essa ADI, ela perde objeto se a medida provisória não for convertida em lei. Se ela não for convertida em lei. Tá bom? Agora, uma coisa que eu já comentei com vocês e aparentava ser difícil, né? Pode ser que ainda seja, mas tem que deixar de ser agora. Olha só, eu falei ali, né, que não falei, né, mas o Congresso Nacional, ele pode o quê? Na verdade, aqui foi a lei que eu não coloquei, né? Aqui também tem lei delegada, ó. Lei delegada, né? Porque é uma lei, gente, é uma lei que o Congresso deixou o chefe do executivo fazer. Então, o Congresso ele pode permitir que o chefe do executivo faça uma lei sobre assuntos X, Y, Z e W, tá? Então, esse é o Congresso, esse é o poder legislativo. O poder legislativo, ele permite que o Congresso Nacional faça uma lei, tá? Ele permite que o Congresso Nacional faça uma lei sobre esses assuntos aqui. Desculpa, deixa eu falar devagar. O Congresso Nacional permite que o Poder Executivo faça uma lei sobre esse assunto X, Y, Z e W. Tá bom? Maravilha. Isso é uma lei delegada, tá? Essa é a lei delegada. Às vezes, pessoal, essa permissão, essa delegação, ela vai submeter, né, a uma análise do Congresso, às vezes não. Quando submete a uma análise do Congresso, o Congresso ele vai escrever um papel falando assim, aprova essa lei ou não aprova essa lei. Aqui, ó, aprova a lei. Por quê? Porque está tratando dos assuntos que ele deixou. Agora, às vezes, o que acontece? Às vezes o chefe do executivo, ele, além de fazer esses assuntos X, Y, Z e W, ele também fala um pouco do assunto A e do assunto B. Aí, hora que o Congresso vai analisar, o Congresso fala o seguinte, eu não deixo isso aqui valer. Por quê? Por que não? Porque eu só permiti que você fizesse a lei sobre assunto X, Y, Z e W. Tá? E você falou sobre o A e B. O A e B não era para você fazer. Aí, esse ato feito pelo Congresso tem nome isso. O nome disso, do papel que fala que a lei não vai valer, tem o nome de decreto legislativo. É decreto legislativo. Então, o que pode acontecer? O 444, um deles é quem? É o presidente da República. O presidente da República, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer uma ADI contra esse decreto legislativo. Ele pode fazer. Por quê? Porque esse decreto legislativo ele já existe. É um ato normativo primário que saiu do Congresso Nacional. E o Congresso falou o quê? Que essa lei não está valendo. Esse decreto legislativo, ele é passível de quê? De ADI. Por quê? Porque o presidente fala assim, não, peraí, cara, eu estou fazendo aqui, ó, mas vamos deixar esse assunto fluir, porque o assunto A e B eu ia fazer uma medida provisória a respeito. Se eu ia fazer medida provisória a respeito, eu aproveitei o momento aqui para não perder tempo. Tá? Então, é possível uma ADI, pessoal, nessa circunstância aqui.
Tudo bem? É possível uma ADI nessa circunstância aqui. Gente, entenda, essa ADI é de um ato normativo primário que foi contra, né, a manifestação do executivo de uma lei delegada, tá? Isso é um controle repressivo de constitucionalidade. É um controle repressivo de constitucionalidade. Sabe o que é um controle repressivo? Repressivo é porque a coisa já existe. Repressivo é porque a coisa já existe. O controle repressivo, em regra, ele é judicial. O controle repressivo, em regra, é judicial. Agora me responde. Essa é a pergunta top que eu vou falar para você. O que o Congresso fez? Isso aqui que o Congresso fez, ó. O que foi feito pelo Congresso Nacional aqui? Me responde. O que foi feito pelo Congresso Nacional aqui? Foi um controle? Esse decreto legislativo, esse ato aqui, ele controlou a constitucionalidade da lei delegada? Ele controlou ou não? Controlou, gente. Foi um controle preventivo de constitucionalidade. Foi um controle político preventivo. Por que foi um controle político preventivo? Porque o Congresso não deixou que aquela lei entrasse em vigor. Ele falou, essa lei aqui, ela não vai entrar em vigor porque eu deixei você falar sobre 4 assuntos. Você falou do A e do B. O A e o B eu não deixei você falar. Então, o decreto legislativo, ele é um controle preventivo de constitucionalidade, certo? Mas ele, em si, controlou a não entrada em vigor da lei delegada. Mas contra ele, atacar o decreto é repressivo. Atacar o decreto, porque o decreto ele já fez o que ele tinha que fazer. Então, atacar o decreto é repressivo. Agora, o decreto atacando a lei delegada é preventivo. Gente, isso é perfeito, tá? Isso é perfeito. Tudo bem? Isso é perfeito. Você precisa decorar isso, porque olha só, vamos com fé nessa prova de constitucional que a gente vai mandar bem, hein? Vamos lá. É claro, gente, que a gente tem que ficar confiante, tá? A gente tem que ficar... Você está estudando? Tem que ser confiante para fazer a prova. É assim, cara. É assim. É assim, gente, que a gente trabalha. Ó. Sobre... Gente, ó, a prova 6, anotem aí para vocês relerem as questões de constitucional, tá? Uma prova muito boa de constitucional. Muito boa. Com muito termo técnico. Você não pode deixar de reler constitucional da nossa prova 6. Não pode deixar. É uma prova muito boa. Uma prova do cão de constitucional, tá? Por conta das palavras. Tá? É muito importante, de verdade. Não deixem de ler essa prova 6 de direito constitucional de novo. Tá bem? Beleza? Gente, uma coisa importante aqui sobre habeas data, né? O habeas data, ele é ato personalíssimo. Então, você vai buscar informações sobre a sua pessoa. Se você quiser saber informações sobre quanto é que foi gasto na capacitação dos servidores públicos, não é habeas data, porque não é sobre a sua pessoa. E aí, se eles não permitirem que você tenha acesso, né, à informação do gasto, você faz um mandado de segurança. Tudo bem? O mandado de segurança pode fazer. Certo? Maravilha, gente. Agora, olha só. Imunidade parlamentar, eu já comentei com vocês. Eficácia das normas constitucionais, gente. Nós temos normas de eficácia plena, contida e limitada. O que eles exigem aqui sobre esse tipo de norma as 3 servem de padrão de controle? Sim. As 3 servem de padrão de controle de constitucionalidade. Tá? O que é uma norma de eficácia contida? Eles exigem isso também. A contida é a contível, é restringível. E o que eles cobram nisso? Eles cobram o seguinte, você tem uma empresa de software, então você tem vários indianos que trabalham para você, eles vieram para o Brasil, e eles são muito bons em criar software. Software, pessoal, não é nada que você pega, tá? Software é um programa, tá? Hardware é o que você pega. Então, eles são muito bons nisso. E aí, você cria, na tua empresa, nome das profissões. Vai ser o nome, você coloca um monte de nome de profissão. Você pode criar nome de profissão à vontade? Pode, gente. Você pode criar nome de profissão à vontade. Certo? Por exemplo, coaching. O coaching é um nome de profissão que ficou o quê? Virou carne de vaca. Porque qualquer babaca passa o final de semana pulando e cantando e falando no curso e ele fala que ele é coach. O cara não tem preparação nenhuma. O cara, pelo menos, tem que ter pelo menos um curso de psicologia para o cara falar, eu sou coach e tal. Você não tem psicologia, mas eu estou fazendo pelo menos uma pós em psicanálise, tá? Então, isso já ajuda. É claro que o fato de eu ter lido livro de psicologia e filosofia a vida inteira não adianta nada, né? Porque isso não dá título nenhum. Mas eu tô falando a verdade, tá, gente? Você pode criar o quê? O nome da profissão que você quiser. O nome da profissão que você quiser, você pode criar. Tá bom? Beleza. Tô dizendo isso por quê? Porque, gente, uma coisa é você criar o nome que você quiser e outra coisa é vir uma lei depois e falar o seguinte, ó, agora para você ser coach, você tem que fazer uma prova assim, assim, assado.
Porque hoje não tem prova para fazer para ser coaching. A mesma coisa que a profissão de advogado, tá? Para você ser advogado, bastava você ser advogado, você fazer faculdade. Depois veio uma exigência, qual que era? Aprovação no exame da ordem. Então essa é o quê? É uma norma de eficácia contível, restringível. Vocês entenderam, gente? Certo? Isso é uma norma de eficácia contida, né, e restringível. É o quê? Ela nasce, você pode trabalhar com o que você quiser, você cria o nome da profissão que você quiser, mas se vier uma lei depois e restringir, aí você não pode mais. Bom, gente, sobre casa iniciadora e casa revisora no processo legislativo, acho que não preciso comentar mais, né? A maioria dos casos inicia a votação na Câmara dos Deputados, tá? Medida provisória, Câmara dos Deputados. Iniciativa popular, Câmara dos Deputados. Tudo quanto é coisa, presidente da República, competência privativa dele, Câmara dos Deputados. Senador, aí é Senado Federal, né? Se é um senador que propôs, aí é Senado Federal, obviamente, né? Porque se é um senador, para que vou mandar na Câmara? Resolve aqui no Senado para depois ir para a Câmara. Beleza? Maravilha? Fácil. Vamos lá, gente. Sobre esse conteúdo aqui. Ó, essa prova é muito boa mesmo. Ó, eu vou explicar isso aqui, que é mais uma explicação grande, e aí depois são explicações pequenas, tá? Ó, nós temos uma inconstitucionalidade por arrastamento. O que é isso? É quando o STF, ele foi levado até ele uma lei, tá? Uma lei, e aí nessa lei está pedindo a inconstitucionalidade só do artigo 2 e 3. O que é inconstitucionalidade por arrastamento? É ele entender que o artigo 2 e 3, ele trata de vários assuntos que estão lá no artigo 78, 79, 80, 91. Então aí, automaticamente, quando ele declara inconstitucional o 2 e o 3, ele arrasta a inconstitucionalidade para os demais dispositivos da lei. Não são todos, né? Mas em alguns, tá? Essa é a inconstitu por arrastamento. Se for declarado a inconstitu de um capítulo 7 da lei X, e aí o capítulo 7 ele trata também de assuntos do capítulo 10, 11 e 12. Então, a inconstitu por arrastamento é essa, tá? Essa que é a inconstitu por arrastamento. Também tem um nome aqui, né? Sequencial ou por atração. Tá? Então tem que anotar esses nomes, tá? Arrastamento, sequencial ou atração. Beleza? Prova 6, gente. Essa aqui, tudo que eu tô falando é prova 6, tá? Então, inconstitucionalidade por arrastamento, sequencial ou atração. Certo? Agora, outra coisa que eu vou mencionar é o seguinte. Se você tiver ao mesmo tempo, ou seja, de maneira concomitante, uma ADI contra uma lei estadual e uma ADI contra... Vamos lá, vai desenhando mais fácil. Para mim também, para falar. Para eu falar também, acho mais fácil. Ó, quando você tem uma lei estadual, contrária à Constituição do Estado, quando isso aqui acontece, gente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma ADI interventiva, né, ou representação de inconstitucionalidade, eles falam, né? Ó, o nome é representação de inconstitucionalidade. Mas também você pode pensar que é uma ADI, ao invés de você fazer isso aqui, você faz isso aqui, ó, ADI, né? ADI no Estado. É que se você pensar que é ADI, você já vai pensar que vai subir para o STF, né? Então, por isso que o certo é representação de constitucionalidade, mas é uma ADI estadual. É uma ADI. É você catar essa lei e falar, ó, essa lei aqui, ela não está de acordo com a Constituição do Estado. Onde que essa ação vai bater, gente? Ó, presta atenção, se a lei é estadual e está contra a Constituição estadual, isso aqui vai bater no TJ. No TJ. No TJ. Eu não estou dizendo que alguém não tenha dito que a lei estadual está contrária à Constituição Federal. Não. Eu estou dizendo que essa lei estadual está contrária à Constituição do Estado. Então, vai ter o quê? Uma ADI aqui, né, interventiva, né? Vai ter uma representação de inconstitu no Estado. Só que, às vezes, pessoal, pode ser que também tenha o mesmo caso. Isso aqui é a lei estadual X. Pode ser que também a lei estadual X, pode ser que ela esteja também contrária à Constituição Federal. E aí alguém faz realmente uma ADI para o STF. Então, olha só, nós temos duas coisas que podem acontecer ao mesmo tempo, né? Então aí, isso aqui vai para o STF. Né? Isso aqui vai para o STF, ó, Supremo Tribunal Federal. Tá bem? E aí, Rafa, o que eu faço com isso? Ó, se essa ação for julgada antes,
e a lei for declarada inconstitucional, essa aqui vai perder o objeto. Essa aqui perde o objeto. Por que perde o objeto, Rafael? Porque se a lei estadual está contrária à Constituição Federal, então eu nem preciso saber se ela está de acordo com a Constituição do Estado. Rafael, mas e se ela estiver de acordo com a Constituição do Estado? Aí quem está errado é a Constituição Estadual. Agora, se essa lei, vou falar de novo, se essa lei está contrária à Constituição Federal, gente, então não importa se ela está de acordo com a Constituição do Estado. Por quê? Porque se ela estiver de acordo com a Constituição do Estado, o Estado que está errado, a Constituição Estadual está errada. Certo? Beleza? Então, aí, essa ação, ela perde o objeto, ela deixa de existir. Então, uma lei estadual contrária à Constituição Federal, se for julgar essa ADI primeiro, essa aqui perde o objeto. Agora, se essa aqui estiver sendo julgada primeiro, então essa aqui vai ser julgada primeiro e depois julga essa daqui. Tá bom? Vocês me acompanharam até aqui, gente? Beleza, então, agora eu vou continuar a explicação. Agora, e se, Rafael? E se? Isso se eu disser que essa lei é inconstitucional. Se eu disser que essa lei estadual é inconstitucional, Rafael, essa lei é inconstitucional? É. Essa lei aqui é inconstitucional. Acabou. Acabou. A outra perde objeto. Ó, Estado perde objeto. Agora, se for declarada constitucional, ó, se for declarada constitucional, o que acontece, Rafael? Se for declarada constitucional, aí julga outra. Aí a outra é julgada. A outra é julgada. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, a Constituição do Estado, ela tem normas de reprodução obrigatória. Ela tem que fazer algumas normas que estão na Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal está aqui no topo. A Constituição Estadual tem que reproduzir algumas normas, mas não todas. Tá? E aí, às vezes, aquilo que reproduziu tem que estar igualzinho, mas outras coisas não. Por exemplo, imagina que a Lei X, ela estabeleceu como legitimado para a propositura de um controle um cara lá, um defensor público. Mas a Constituição Estadual, ela pode escolher quem é que vai ser o legitimado para fazer o controle concentrado. Olha só, toda a Constituição Estadual pode escolher quem será o legitimado para fazer uma ADI estadual. Tá? Então, olha só, esse assunto, ele é fácil, gente, mas é como se fosse falar de proa e de equidistante no barco, na caravela. Eu não entendo a linguagem. Esse assunto é fácil que eu estou falando. Ele é fácil, ele cai na prova do AB, o problema é a linguagem. Tá? A linguagem, então veja bem, deixa eu falar de novo. O que é uma norma de reprodução obrigatória? Idade de membros do Tribunal de Contas. A Constituição Estadual não pode mudar a idade dos membros do Tribunal de Contas. Isso é uma norma de reprodução obrigatória. Agora, o que não é reprodução obrigatória? Sabe aquele 444 que eu peço para você decorar, que pode fazer ADI, ADO, ADPF? Então, esse 444, no Estado, não precisa ter. Pode ser outras pessoas. Pode ser defensor público, pode ser desembargador, pode ser Ministério Público, certo? Podem ser outras pessoas. Pode ser outras pessoas. Então, aqui, ó, tem outras normas que não são de reprodução obrigatória, tá? Não são de reprodução obrigatória, tá? E aí, você pode ter essa outra lógica aqui. Então, veja bem, sintetizando, o que eu falei nesse período todo? Eu disse o seguinte, a Lei X foi proposto contra ela uma ADI interventiva, ou seja, uma representação de inconstitucional, ou seja, alguém disse que essa Lei X está em desconformidade com a Constituição do Estado. É isso. Só que, ao mesmo tempo, fizeram uma ADI lá no STF, dizendo que ela também, além de estar contrária ao Estado, ela está contrária à Constituição Federal. Ao mesmo tempo, duas ações, uma no TJ e uma no STF. E aí? Se o STF julgar primeiro, você tem que observar. Se ele disser que a ação foi procedente, ou seja, que a ADI realmente está certa ao dizer que a lei estadual ela está errada, então essa aqui nem precisa ser julgada. Por quê? Porque se está contrária à Constituição Federal, a Constituição Estadual que se foda. Certo? Agora, se disser que a lei, né, ela está de acordo com a Constituição Federal, sim, então aí a ADI interventiva, a representação de inconstitucionalidade, será julgada. Por quê? Porque talvez está de acordo com a Constituição Federal, mas não está de acordo com a Constituição Estadual. Porque a Constituição Estadual pode ter normas diferentes da Constituição Federal. Beleza, gente? É isso que nós temos nesse caso da concomitância da representação de inconstitucionalidade e da ADI. Beleza, gente? Então, maravilha. Gente, ó, vale realmente a pena, pessoal, reler a prova 6 de constitucional, tá? Releiam a prova 6. Acho que de todas as provas é a mais complexa, tá? Todas as provas é a mais complexa. Então, assim, isso assim, para fins de processo legislativo, né, para fins de estrutura do Estado, vale a pena reler a prova 6 de constitucional.
tá? Eu não estou dizendo que não possa vir uma prova que trata, por exemplo, tudo do artigo 5º da Constituição Federal, né? Se vier uma prova dessa, é uma prova fácil, mas é difícil porque é só memorização, tá? Então é difícil também isso, tá? Aí depende muito de você ler aquele wordzinho lá dos direitos e garantias fundamentais, né? Assim, eu sou uma pessoa insegura com relação aos meus alunos fazer o que eu peço. Porque quando era presencial, eu falava assim, por que você não tá fazendo essa merda? Às vezes o cara viajava de longe, muita gente, né, viajava de longe para fazer o cursinho, e eu falava, faz isso aqui, cara, faz isso aqui, faz isso aqui. Né? Depois, como aumentou muito os alunos, eu comecei a ficar mais comercial e eu comecei a ser menos brabo, né? E me arrependo, tem que ser brabo, porque brabo o cara faz. Brabo o cara faz, brabo o cara faz. Aqui não tem como eu te controlar, gente. Tá? Só controlo pelas provas, eu consigo ver pelas provas. E, gente, não tem jeito. Você tem que rever as coisas, você tem que se esforçar. Não tem como, tá? Não tem como. É a tua parte que faz você ser aprovado. A minha parte, ela é isso aqui, ó, da tua aprovação. A tua parte é isso aqui, ó. Então, tudo que eu me esforço, só que eu quero, por exemplo, eu quero ler com você aquele direito que eu quero ler tudo de novo. Eu quero ler tudo do Word com vocês, de constitucional, de administrativo. Eu quero ler tudo de trabalho, de penal. Eu quero ler tudo com vocês. Eu quero ler com vocês, mas não dá tempo. Não dá tempo. Você fala, Rafael, a gente vai tirar folga do nosso serviço, a gente vai ficar o dia inteiro aqui sexta-feira juntos. Eu ficaria com vocês. Só que também seria injusto para com os alunos que não podem ficar, os caras que se sentem mal. Então é foda. E também eu não ia dar conta de falar, né? A garganta não ia dar conta. Mas no sábado a gente fica 12 horas falando aqui. 12 horas. E como você não tá vendo, né? Eu vou estar com o quê? Ao invés de café aqui dentro, vai estar o quê? Vai estar uísque para a garganta não queimar tudo. Não é nada, gente. Eu não bebo muito, não, tá? É só um pouquinho para dar uma aliviada na garganta. Eu comecei com isso, sabe como? A Eunice, né? Uma senhora bem velhinha. Ela fez o cursinho da OAB comigo. E aí, eu sempre dava aula até às 6 da tarde. Não dava depois das 6 da tarde. Até às 6 da tarde no sábado, né? E aí ela pegou e falou, Rafael, você podia falar pra gente, né? Ficar aqui com a gente à noite falando de penal, né? E processo penal. Aí eu falei, não, a garganta não aguenta. Ela falou, não, pode deixar que eu trago um negócio bom pra você. Aí vocês voltam? Volta. Ela falou assim, gente, ó, vamos voltar e aí eu vou trazer um uísque pro Rafael. O que aconteceu? Eu voltei, um monte de aluno voltou, mas os alunos voltaram com cerveja. Eles voltaram com cerveja, com uísque, voltaram tudo com pinga, voltaram, e aí, juro pinga, a gente começou a beber. E eu não parei de falar, fiquei falando até meia-noite, 1 hora da manhã, todo mundo bêbado falando. Foi muito legal. Aí depois, todo mundo começou a acostumar que tinha revisão até meia-noite. E aí, ao invés de todo mundo ficar bebendo, ainda o pessoal bebia. Aí algumas pessoas vinham e não sabia que bebia. Aí começou a ficar ruim, porque as pessoas falavam assim, a parte da noite os outros bebem, vai ser só farra. Não era só farra, a gente bebia, mas acontecia, né? A gente bebia, mas acontecia a revisão, eu fazia mesmo. Mas aí depois convencionou-se que eu dava revisão das 8 à meia-noite, né? Então aí eu tive que parar de beber nas 8 à meia-noite, porque senão os outros falavam assim, nossa, o cara bebe no meio do cursinho dele, né? Então, aí eu parei. Mas começou assim, eu não aguentando falar, e aí ela trazendo uísque para eu beber, que aí queimava aqui. Era um uísque lá, maluco lá. Uísque assim, gente, fala uísque, né? Mas era um uísque mesmo, né? Um uísque com gengibre. Era uma loucura, muito bom. Gente, ó, descansa aí, tá? Às 11 horas vocês voltam. Tá, eu vou procurar agora upar todas as aulas dentro do final de semana, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. Beleza? Aí, se vocês quiserem reassistir, se der tempo, aumenta a velocidade do vídeo e tudo mais. Beleza, gente? É verdade, vou liberar o... Ó, quem não for ficar aqui e sair correndo, marca eu, velho. Dá isso de presente de aniversário, vai. Marca eu aí, porque eu preciso de relevância nas redes sociais. Lembre de me marcar. Tá? É sério, dá um help pra nós aí.